pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com, ó, no ar. Agora já tá, né? O negócio tá ficando cada vez melhor aqui, né? É pra avisar pra gente. É o Pode.com. Lucas Matos na bateria. É, grande Lucas. Nino Bessa no piano. Ele tomou um café ali antes de começar. Você vê que ele tá mais esperto nas teclas, né? Café dá um... A gente vai falar sobre o café aqui. Vamos sim. Com o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre tantas coisas e também a respeito do café. Aí, o mais velho da banda é o velho Marlon, no contrabaixo. Encontrei com ele esses dias no avião, né? Vindo de São Paulo pra cá. Ele tava viajando aí com Rafa, da banda Jamil. Velho Marlon, viajando pelo Brasil todo. Esse é o Pod.com. O pod idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes. Tem Ivo que trabalha com essas imagens. A gente vai falar a respeito dessa imagem agorinha mesmo. A produção é do paulista Carlos Petit. E tem Pitoco também aqui na nossa produção, que é, sabe, aquele pau pra toda obra. Um ser humano super inteligente. Educadíssimo, me recebeu muito bem. Fantástico, uma figura, né, super gentil, elegante, super inteligente. Eu acho que esse pod não funcionaria se não tivesse a figura sem de Pitoco. Bom, eu gosto de sempre começar com um poema. Tem um poema desse tamanho de Leminski, que ele diz assim: escrevo e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto, ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teia, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter um porquê? Paulo Leminski. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. É. Sensacional. Essa banda, depois toma um café, toca melhor. Eu acho que esses caras fazem de todo jeito, sem café, com café. Com são café, bons, pra são sobreviver, bons né? De verdade. Não, acho que não. Aí ninguém toca assim só pra sobreviver, não. A gente toca porque toca com a alma, faz com o coração. Falou tudo. Laírton, brasileiro. Eu? Mais conhecido, né? De um pouquinho tempo pra cá como Chefe Brutus. Você vê, né? Olha que brutalidade desse homem aqui na minha frente, né? O homem é desse tamanho, mas de uma docilidade que Obrigado. só o brasileiro eu acho que tem, né, Laírton? Mas tem que ter algum pontinho de bruto, senão não tinha chegado esse nome, né? Senão não sobrevive, né? Eu não sobrevive, Como né? é que atravessa esse deserto, né? Não é Que fácil. às vezes não é fácil, né, a vida do ser humano. Se A não história, tiver a história é grande e é boa. Tava falando aqui, você falou da sua idade, eu dizendo a minha. São 58 anos, né? O pessoal diz, pô, mas já tem tudo isso? Ixi, é estrada. Mas assim, bem, olha pra você assim, não tem cara de 58. Pois é, rapaz, um carinha de 57,5, né? 57,5 no Ponto máximo. Mas é sério, cara boa mesmo, jovem. Obrigado. Porque é a alegria de viver. Laírton, é o seguinte, tem esse projeto aqui da Bahia, que é a Bahia Sem Fome, que está sendo lançado há pouco tempo. Eu vi há poucos dias o secretário de Cultura da Bahia, Bruno, indo lá no Ministério e conversando com a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, e a cultura está se engajando nesse projeto. Porque a gente sabe que a cultura e a arte, né, é uma ferramenta muito grande para difundir tudo que é bom, que é preciso para o ser humano. Aí eu só vou ler aqui, para falar um pouco mais para você que está nos ouvindo, a importância desse projeto, que o programa Bahia Sem Fome, que tem o objetivo de arrecadar e distribuir alimentos para pessoas em vulnerabilidade social no Estado. E depois da pandemia, a gente viu que tem muita gente, né? Com certeza. Triste. Assim, eu tenho andado muito pelas ruas de São Paulo e fico profundamente triste. A gente quase não usa mais dinheiro hoje, tudo é cartão. Ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil, mas eu fazia Até o questão auxílio é mais difícil. de trabalhando e ganhando o meu dinheiro, né? Meu dinheirinho que eu vou pagando as minhas contas, assim. Eu não sou daquele artista que ganha... Também não almejo milhões e milhões e milhões, não. Para me manter já é o suficiente. Mas aí vou lá no banco, tenho ido, tiro um dinheirinho para botar na carteira para dar para famílias na rua, né? Famílias que moravam em casa antes da pandemia.
e que depois passaram a morar na rua. Então, esse projeto é muito importante. As pessoas interessadas em participar da campanha do governo do Estado da Bahia, seja como pessoa física ou empresa, devem entregar os alimentos nos pontos de coleta definidos em toda a Bahia, é só você procurar. Mas, por exemplo, a Rede SAC, ela está mobilizada na arrecadação de alimentos. A população interessada em colaborar com a iniciativa deflagrada pela Secretaria da Administração do Estado, SAEB, já pode fazer a entrega dos alimentos não perecíveis nos postos da Rede SAC espalhados por toda a Bahia. Então, assim, começar falando desse projeto, porque eu não consigo ser feliz se eu vejo alguém com fome. Difícil. Certo? Difícil, né? Então, está aí um belo projeto do governo do Estado da Bahia, Bahia Sem Fome. Tem um poema, um texto de Zé Delmo, que é um dos meus mestres lá da Bahia, que ele fala, só uma frase simples: com fome eu sou um ser, sem fome eu sou outro ser. Né? Então, para ser, a gente precisa se alimentar. Mas vamos falar de você, da sua vida? Bora. Você está falando tanta coisa boa. Que é uma vida... Vou ver se eu não atrapalho, né? Vou contar de coisa boa também. Vamos fazer o povo Eu tenho certeza que eu vou ficar ainda assim mais fortalecido ao ouvir a sua trajetória de vida, que é uma trajetória de muita batalha, né? De muita caminhada, de alguns poucos tropeços que te levaram, eu acho, que a lugares ainda mais fortalecidos na sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. É engraçado porque o chefe Brutus me trouxe para cá, né? O chefe Brutus, de alguma forma, me faz ser reconhecido em alguns lugares. É interessante, né? Você é ator, alguém parar para pedir para bater uma foto, mas a história da mídia social trouxe isso. São pequenos... Porque a pessoa passa a fazer parte da sua vida, né? Aquela pessoa que te segue normalmente nos teus stories e tal, passa a fazer parte da vida. E as pessoas me conhecem hoje por isso, pela forma bem-humorada de cozinhar, pelo que eu digo, pelas minhas polêmicas, né, pelas brincadeiras e tal. Mas a minha vida, e eu digo sempre, eu só sou e fui uma coisa na vida, vendedor. Né? E eu acho que a gente, sendo vendedor, a gente consegue absolutamente tudo. Porque o que é que nós somos além disso, né? A gente passa a vida a vender alguma coisa que a gente tem. Né? Então, desde sempre foi isso. Sou filho... E vender é uma arte também, né? Vender é uma arte. Saber escutar é uma arte. A gente estava falando isso aqui antes, não era? Então, exatamente. É uma das coisas que eu tive que aprender ao longo da vida, porque o vendedor ele é meio falador, né? Fala muito. Mas foi assim, eu sou filho de uma família de classe média baixa. Meu pai é paraibano. E meu pai veio, casou com a minha mãe, que é de Fortaleza, e a gente se criou em Fortaleza normalmente e tal. Estudei, fiz faculdade, né? Quando fui fazer, não sabia nem o que ia fazer, na verdade. E muito cedo, 16 anos, eu digo, pai, eu vou fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fazer engenharia mecânica. Engenharia, né? Que engenharia? Alguma coisa que me facilite arrumar uma namorada, alguma coisa que seja chiquezinho. Em 16 anos e nada é a mesma coisa, né? Sonha arrumar uma namorada, só pensa nisso. E aí foi isso. Comecei a faculdade e tal, mas sempre não é bem isso e tal. E meu pai, a vida toda, foi representante comercial. Né? Ele tinha um escritório de representação. Você nasceu, ele já era vendedor. Ele foi gerente de vendas de drogas, né? Que a época chama-se drogas, remédios, da Merck Sharp Dome, desses hoje, que vende para as farmácias, que vai nos médicos, né? Fazer a propaganda. E que também viaja. Que também viaja tipo muito. Um caixeiro viajante. Sempre viajou. Daí porque conheceu minha mãe, ele sendo de uma pessoa, conheceu minha mãe em Fortaleza. Minha avó tinha um hotel, né? E nesse hotel ele conheceu minha mãe tocando piano e se encantou por ela. No hotel? No hotel. Tocava no hall do hotel? No hall do hotel. Ela, no fim de tarde, talvez, passava lá e tal, tocava o piano. E ela viu aquela mulher belíssima tocando piano e disse que ele era para ter ido embora no outro dia, passou uma semana no hotel enquanto não conheceu Dona Núbia, não foi-se embora. E tanto é que a nossa família é toda muito musical, né? Minha mãe é musicista, depois estudou conservatório, foi professora de música, sempre foi ligada a isso. Depois já formou-se em pedagogia e depois, já com 60 anos, já com câncer, que ela faleceu de câncer, entrou na faculdade de Direito e formou-se em Direito antes de morrer. Ela realmente é uma história de vida. Dona Núbia brasileira
Então você case. já herda também da sua família a gente essa capacidade de superação, né? Tem muito disso. E essa história do vendedor vem um pouco com a história do engenheiro mecânico. Porque, na verdade, nunca, apesar de eu ser muito bom em matemática, em coisas de ciências exatas, eu sempre não era aquilo. E eu queria ir fazer o que meu pai fazia, que era viajar e vender, e conhecer gente, bater papo. E eu ia para o escritório, ele mandava eu embora. Eu digo, pai, pelo amor de Deus, deixa eu aqui. E eu ia e ele mandava embora, com medo de eu gostar, de eu ganhar algum dinheiro lá. Eu até contei essa história. Essa história é uma história boa. Eu contei essa história. Como foi que ele viu? Não tem jeito. Que ele viu que não tinha jeito. Não tinha como me tirar dali. Pra ele tirar você do que você queria. Nos sábados, eles nos levavam ao escritório. A gente tinha um escritório no edifício Lobrais, dos primeiros edifícios de Fortaleza. E eu chegava lá e tal. E um dia ele era representante de confecção nessa época, né? Ele abriu sua representação em 73. Nós estamos falando disso eu com 16 anos. Digamos, eu sou de 64, meados antes de 80, por aí, né? E num sábado, ele era representante comercial das grandes marcas, sempre foi. Foi representante da Calvin Klein, foi representante da Valentino. Então ele sempre foi muito ligado às boas lojas de Fortaleza e tal. E ele viajava de Fortaleza até Manaus, coisa que depois eu vinha fazer, né? E nesse sábado especificamente, eu cheguei lá e vi um pacotinho de cueca de lycra, fechado dentro de um pacotinho, 3 cuecas de lycra. E essas cuecas de lycra eu fiquei olhando, pai, o que é isso? E ele disse, são as cuecas que mandaram para eu vender. Mas eu nem vendi, não olhei, é barato, sei lá, nem dei atenção. E eu disse, e quanto custa? Ele me falou, custa R$3. Vamos colocar aqui R$3. E eu olhei e disse, papai, R$3 para 3 cuecas não é muito barato, não? Aí ele disse, meu filho. Aí eu abri as cuecas, olhei, botei de dentro da embalagem de novo e fechei. E saí da sala, desci. Era bem no centro, existiam umas lojas que eu conhecia porque ele me levava para eu comprar roupa lá, né? Então eu desci, fui na primeira loja, atravessei a Barão do Rio Branco, na loja da frente era a de Roma. Aí eu fui lá na de Roma, Expeditinho, finado Expeditinho, faleceu, que era o comprador. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, menino, eu disse assim, Expeditinho, tudo bom, tudo bom. E ele era muito grosso, o que você quer aqui, menino? Vem comprar alguma coisa, cadê teu pai? E tal, aqueles gritos, né? Eu digo, não, Expeditinho, olha isso aqui, ó, meu pai tá com isso lá, achei essas cuecas, não é barato, não. 3 cuecas por R$3. Como é? Ele olhou e tal. Ele disse, vem cá. Aí pegou um papel, daquele papel ainda de rasgo assim. Aí pegou, vem aqui. Sério, é isso mesmo? Como é o nome da fábrica? Ele disse, eu acho que é o nome da marca que tá aí, não me lembro o nome. Aí ele botou e disse, eu vou comprar umas coisas. Aí pegou, fez lá um pedido e me entregou um pedaço de papel. E ele me entregou, botei no bolso, eu me tremi igual uma maravilha. Ele fez um pedido para mim. Valeu, obrigado e tal. Aí eu saí e disse, mas rapaz, que negócio danado. Começou com sucesso. Aí eu saí, atravessei a rua, passei por dentro da loja Lobrais, que é a Lobrais lá, a primeira que teve a escada rolante em Fortaleza, e fui em outra loja chamada Milano, seu Oscar. Cheguei lá, seu Oscar, tudo bom? Meu filho, o que você está fazendo? Não, estava aqui passando, meu pai estava aí, falei a mesma história, estava aqui, disse, tá querendo vender? Você disse, não sei. Eu disse, vem cá, que eu vou lhe dar seu primeiro pedido. Eu não falei nada, disse que era o primeiro, mas era o segundo, né? Aí ele foi e me deu o pedidinho vendedor também. Esperto, né? Você vê que já tem a sabedoria do vendedor falado, aí. Né? E aí ele me deu esse pedido. Eu digo, pô, não tô acreditando, não. Aí saí andando, fui na loja Estilo, que era numa rua também, tipo na mesma quadra, mas aí já era um senhor, Amando Costa, muito fechado, muito sério. E esse eu não tinha tanta intimidade, fui meio encabulado. Mas cheguei lá, só Amando, bom dia, disse, tudo bem, como vai me apresentar? Então, meu pai falou, aí o senhor disse, meu pai disse para eu vir aqui mostrar isso pro senhor. Os outros eu não falei, né? Disse para eu mostrar isso pro senhor, essa cueca, disse que é muito boa e tal. E ele também foi e me deu um pedido. Eu botei no bolso e voltei pro escritório. Aí você imagina, eu chego no escritório, sem ele saber para onde é que eu tinha ido, e eu vou tirando uns pedaços de papel aqui, mostro um. Pai, isso aqui é do Expeditinho, da de Roma. Isso aqui é do coisa, isso aqui é do coisa. Ele engoliu seco. Mas ali, você foi mesmo, pai. E essas cuecas são boas e tal. E pegou e deu atenção e tal. Mas ali foi o divisor de águas que eu acho que ele... Ele viu ali. Ele viu que não dava para me tirar, né? E o que ele falou foi uma verdade. Porque ele disse assim, meu filho, na hora que você ganhar dinheiro, você vai se desligar dos seus estudos. Tanto é que a engenharia mecânica eu fiz 80%
em 4 anos, e o outro ano passei 2 anos para terminar. Porque fui para lá, ele me deu uma indústria para mim, uma fábrica, eu comecei a trabalhar e tal. E com isso, me soltei. Isso com 16 anos. 17, por aí. 17. E é interessante pelo seguinte, o primeiro você foi, já era uma pessoa que era mais íntima. Isso. E você vendeu. O segundo você já não disse que vendeu o primeiro. Não fui mentindo, porque ele me perguntou, eu fiquei com medo. Como ele disse que ia me dar meu primeiro pedido, eu digo, opa, que seja. Já é um bom negociador aí, um bom comerciante, né? Uma inteligência sua já desde cedo. E o terceiro, que você não tinha tanta intimidade, você já usou de outro artifício. Meu pai mandou eu vir aqui. Isso. Quer dizer, já tem uma sabedoria aí desse... Né? Já tinha. É como eu digo, eu comento que, voltando para a história do vendedor, você diz assim, uma grande banca de advogados. Pode ter certeza que o nome da banca, ele hoje não faz uma petição, ele é um grande vendedor. Ele é um cara que soube se vender. Lá no início ele fez alguma coisa, mas ele é o RP, né? Ele é o cara que faz, o grande médico. Ele é muito bom, mas ele também com certeza é um grande vendedor, né? A gente às vezes pensa que o cara que é o primeiro da classe, que é o que passa aqui no ITA, não sei o quê, talvez não seja o dono da empresa, talvez seja o funcionário mais bem pago. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que imaginar que a inteligência emocional, a inteligência do vendedor, a inteligência comercial, ela é muito importante. Por isso, as pessoas, a própria escola hoje valorizam muito isso. Né? Eu tenho 3 filhas, cada uma de um jeito. Né? Eu tenho 2, a mais velha e a mais nova, que tem essa pegada de time, de piada, de comercial e tal, que é assim, não são tão boas na escola. A do meio é boa na escola, é tudo, mas não tem a característica que as outras têm, né? Então cada um tem... E você está falando, eu há pouco tempo participei do 20º Fórum Estadual da Undime, de Educação. E várias palestras interessantes e alguns palestrantes, professores, educadores, falavam exatamente disso que você traz aí. Cada um é de um jeito. E um professor numa sala de aula, tendo ali 10 alunos, tem 3 que têm uma condição, às vezes, financeira melhor, tem 2 que têm alguma questão mais até de timidez, tem mais alguns que têm questões mesmo de não ter nem alimento em casa. Então, você não pode tratar todos iguais. Cada um você deve, né, tratar de um jeito, até um dever de casa, você tem que pensar diferente na condição daquelas pessoas na casa delas. Né? Então, assim, interessante esse seu olhar também, porque cada um é um. Isso, eu acho que quando você vai abordar um vendedor, você já mostrou aqui nesses 3 que você fala lá no começo, são pessoas diferentes, né? Então você tem que saber como chegar em cada um deles, né? E aí começou a minha trajetória de vendedor, né? De representante, que como vendedor eu só mudei de nome. Já ali aos 17? De 18 anos, porque a faculdade meio que foi ficando de lado. Eu terminei a faculdade e fiquei com 2 objetivos. Um era ver se eu ganhava algum dinheiro. Minha família não tinha essa condição tão boa. E eu sempre quis viajar. O meu desejo era eu queria pegar uma mochila nas costas e sair, e viajar, ir para algum lugar. Então, desses 17 aos 22 anos, eu fiquei juntando dinheiro, na verdade. Eu fui juntando um pouquinho para... nesse meio tempo, meu irmão veio também, né? Também com uma capacidade muito grande, da mesma forma e tal. Mas o meu pai ainda o head, ainda sendo o cara que comandava as coisas e tudo mais. E eu fiquei nessa história. Acabei me formando com 22, 23 anos, né? E quando me formei, porque aí já não atrapalhava mais, eu consegui juntar, à época, né, 86, 87, mais ou menos 85, consegui juntar, nunca esqueci, $4.000. Porque naquela época não tinha cartão, não tinha nada, né? Não tinha cartão, ninguém podia mandar dinheiro, nem nada. E aí tem uma história legal que foi essa minha viagem, que eu tinha uns primos que moravam na Califórnia, e assim, eu digo, vou lá para Califórnia, vou começar por lá. Botei uma mochila nas costas, comprei uma passagem, porque na verdade assim, eu comprei a passagem de ida, não sabia quando é que eu ia voltar. Aí botei uma mochila nas costas e fui embora para Califórnia. Cheguei em São Francisco, tem uns primos aqui, o pessoal vai me ajudar e tal. Porra nenhuma. Meu amigo, o cara fora é cada um por si, meu amigo, é cada um por si. De toda forma, eu tinha um lugar para dormir. Eu fui para lá e fiquei no canto para dormir. Essa história, vou falar porque tem uma passagem boa entre os Estados Unidos e a Europa. E nesse meio tempo, eu fui para lá, né? Quanto tempo ficou?
eu ia para ficar em São Francisco, para ficar. Eu fiquei lá ao todo 3 meses em São Francisco. Então, cheguei e, eu queria trabalhar, me ajudem a fazer qualquer coisa, porque eu não ia para ficar ilegal, nem fui para morar lá. Mas eu fui para ficar um tempo, sem saber quando voltava. Quando eu vi que ninguém ajudava mesmo, ninguém... Rapaz, é assim, vai para lá, dava um rumo. Eu fui trabalhar numa pizzaria de um brasileiro, de um goiano, e me botaram para lavar prato. Era $4 a hora, nunca esqueci. Rapaz, você não sabe o que é uma pizza americana dessa largura, gororobenta, voltando no seu espinhaço, com um chefe ignorante rebolando a bexiga em cima de você, não. Rebolando a bexiga é ótimo. Rapaz, é selva. Eu aguentei 2 dias só. Não, mas não tinha condição, não tem como aguentar mais do que 2 dias. Aí fui receber aquele disse, mas isso aqui não dá pra mim não. Aí, tá vendo? Porque eles disseram, isso aí ninguém aguenta, mas a hora que quiser tem esse emprego lá. Fui-me embora e tal, voltei. Aí saí rodando, disse, não, vou arrumar um de ajudante de garçom. Aí saí rodando, rodei São Francisco todinha, consegui um lugar de busboy, que é o cominho, ajudante de garçom, né? E nasci em restaurante, indo com meu pai e tal. Meu pai sempre gostou disso e tal. Meu pai nunca foi de juntar dinheiro, mas para ir para as coisas boas sempre foi. Sempre, pouquinho que tinha, ia para o melhor restaurante, ia para lá e tal, sempre foi assim. Então, eu sempre conheci. E como vendedor, me vendi no restaurante. Né? Então, lá o negócio que era para ficar uma semana, eu fiquei 1 mês trabalhando lá. E foi muito legal, mas na verdade não estava bom. Por quê? Porque o dinheiro era pouco, eu não sabia quando eu voltava. Eu não sabia que se podia gastar ou não podia. Tava 1 mês sem dar um beijo de boca, não tinha uma mulher, não arrumava nada, que o cara não sai e não arruma ninguém. Né? E o cara com 18, 20 anos, 23 anos de idade, asilado subindo as paredes. Eu digo, pai, isso aqui tá sem futuro, esse negócio aqui. Aí eu pensei, o que eu faço? Aí eu digo, pai, aí eu descobri que tinha um negócio se você pegar sua carteira de youth, que é de estudante, você ia para a Europa com tudo mais barato. Eu digo, rapaz, eu vou para a Europa. Do nada, já pensou? Só que, imagina, São Francisco é na costa oeste dos Estados Unidos. Eu digo, eu vou para o outro lado. Aí eu digo, eu sou cheio de amigos lá. Olha a loucura. Meu pai, nós fomos representantes da Dijon. Lembra da Dijon? Lembro. Pronto, no norte e nordeste nós fomos representantes da Dijon. E foi aí que a gente deu um boom, porque a gente conseguiu... depois eu assumi junto com meu irmão, e a gente era o maior vendedor do norte e nordeste da Dijon, pra você ter uma ideia, né? E essa indústria que fabricava a Dijon, fabricava outras coisas. Então, e aí vem uma parte depois que eu volto da Europa, que eu vou contar, que tem a ver com isso, né? Então, numa dessas convenções da Dijon, no Sheraton, no Rio, eu conheci um casal de ingleses, né? E esse casal de ingleses lá, eu almocei com eles e conversando, eu sempre fui muito metido para poder melhorar meu inglês, para falar inglês e tal. E eles, vá lá para a Inglaterra, eu tenho uma filha, não sei o que, você vai quer casar a filha dele comigo. Tem para mim que dá bom para mim, eu vou para lá e tal. O que esse negócio na cabeça passou? Eu, nessa minha ideia de sair de São Francisco para ir para a Europa, o que é que eu fiz? Rapaz, eu vou bater na cara desse velho, fazer uma surpresa para ele. Tu já pensou o cara sair do Ceará para fazer uma surpresa na Europa? Na Europa, meu irmão, isso pode dar certo? Não, isso cheira a porqueira, né? Meu amigo, vocês não entendem. Aí lá vou eu. Eu tinha uma conta na Califórnia. Aí comprei passagem, tudo, vamos embora. Aí, rapaz, eu tô pensando. Eu falava com eles, né? Que naquela época não tinha telefone fácil, né? Você não tinha como falar. Mas você mandava, eu mandei cartão, tô aqui e tal, pensei para Europa e tal. Mandei postal, né? Lembra dos postais? Cartão postal. E essa conta, o dinheiro que eu tinha à época era $2.800, eu acho, $3.000 ainda tinha. Tinha juntado um dinheirinho e eu tinha conta no banco. Olha o que aconteceu, olha a loucura. Chego eu no banco para tirar o dinheiro, era feriado nos Estados Unidos. E aí não tinha como eu tirar o dinheiro. Eu só podia tirar $300 no caixa eletrônico. Tirei esses $300 no caixa eletrônico. E podia tirar meia-noite mais $300. Ou seja, eu viajei para a Europa com $600. E deixei um cheque com a minha prima do troco para ela tirar e ela enviar para um banco na Inglaterra.
Beleza. Então aquele cara que acha que tudo dá certo, a professorinha, como é que... A velhinha de Taubaté, que acha que tudo funciona. Lá vou eu, pego um avião. Agora, olha eu indo, meu objetivo era o quê? Chegar na casa do casal que me convidou sem ele saber que eu ia. Saio eu de São Francisco. De São Francisco para lá, são 8 horas de fuso horário. Então, imagina, eu saí daqui de São Francisco, fui para Nova York. Isso com mochila nas costas, pesada não, além. De Nova York para Londres. Chego eu em Londres, onde é a casa do homem. Aí o cara disse, tá aqui, é Bedford, Ashley Guys. Eu digo, opa, isso aqui deve ser perto. Aí eu peguei um livrozinho que é Europa, $25 o dia, né? Esse negócio deve ser aqui em Londres. Beleza. Aí chego lá, senhor, onde é que fica Bedford? Aí disse, não é aqui não, isso é como se fosse assim, Feira de Santana. Feira de Santana, disse, aí, como é que eu faço? Não, você vai ali, aí lá vou eu, 8 horas de fuso horário, 32 horas de voo, porque é 12 com mais, 6 com mais não sei quanto. Meu irmão, eu estava completamente baldeado com a chibata de um negócio pesado para morrer e um matulão na mão, porque eu inventei de trazer um negócio amarrado aqui assim, o bicho amarrava aqui, sabe? Sim. E eu puxava aqui carregado. Ah, não, então vou para Bedford, beleza. Pai, peguei esse trem, fui para a Estação Central, de lá peguei um trem para Feira de Santana. Lá vou eu para Feira de Santana. Chego em Feira de Santana, porque é lá de nós, Sim. né? Lá do Inglaterra. Cheguei lá, aquele negócio todo. Quando eu cheguei, disse, opa, agora eu tô bem. Cheguei e disse, meu senhor, e aqui? Eu quero ir para esse endereço, Ashley Guys, aqui, ó. Eu disse, não é aqui não. Eu digo, onde é? É em Lauro Freitas de Feira de Santana. Só que era muito menos Lauro Freitas, era mais para dentro. Mais longe. Era mais dentro, né? Aí eu digo, sério, pai? Meu irmão, isso eu com sono, com fome, um frio em novembro para morrer. Mas frio para nega ver. Lá vou eu, continuo. Tudo bem, cadê o trem? Tá ali. Aí vou para outra estação, pego outro trem. Quando eu entro nesse trem, sabe aqueles trem de quando inventaram que jardineira? Eu digo, para ir longe com um negócio de jardineira. Desconfortável até, né? Tá, merda, mais 1 hora de trem. Aí eu falei, não, você fala que você vai para Bedford, para Ashley Guys, pro cara que tá lá. Beleza, vou para tal lugar, beleza. Aí, balançando, sacolejando para morrer. Fome. Liso. Eu não tinha nem dinheiro, só tinha dólar. Fuso horário na Fuso cabeça. horário e tudo, né? Meu amigo, chego eu lá e daqui a pouco o trem vai... Parou. Aí eu digo, explicar, o cara diz, explicar. Eu digo, quê? Ele parou. Sabe aquele negócio de filme que tem uma passagem de nível, que você olha para um lado, não tem nada para o outro lado, muito menos? Eu digo, o quê? Não tinha estação, não tinha nada. Era um meio de um monturo e o trem parou no monturo. Ninguém nem para você perguntar onde é. Não tinha nada de... Eu disse, onde é? Eu disse, não, é para cá. Aí ele apontou e eu com a minha mochilinha, com o meu matulãozinho na mão, desci, andei, sei lá, uns 800 metros para chegar nas primeiras casas. Aí cheguei no canto e digo, agora eu cheguei. Ah, Maria. Aí procurei um canto, outro. Aí eu tinha uma loja de móveis, eu entrei, eu disse, pai, onde é isso aqui, esse endereço? Que aí tinha um número lá, né? Aí o cara disse, sei não. Sei não. Aí eu, e agora? Não, tem um bar aqui na frente, você vai lá. Aí eu fui, entrei no bar, no pub. Pai, cheguei nesse bar, uma sede desgraçada para tomar uma cerveja, quero nem saber. Aí pedi uma cerveja. A bicha daquela não sabia ver quente, aquelas pretas que ninguém bebe. Porque hoje a gente bebe Heineken, bebe... Mas naquela época só bebia a cervejinha mesmo de milho nossa aqui. Quem é que bebe uma infeliz daquela? Já gastei meu dinheiro à toa, né? Joguei por lá e tal. Eu disse, vou voltar na mulher. Aí, a senhora me deixou fazer uma ligação? Aí liguei pro cara. Chamou e desligou, ninguém atendeu. E chamou e desligou, ninguém atendeu e tal. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Aí ela disse, pai, vá no post office, vá no correio, que você lá, o cara lhe diz onde é, e tal lugar. Eu fui no correio. Isso era 12:30, o correio estava fechado, só abria às 14 horas. E eu no meio da rua. Eu digo, putz, 2 horas da tarde, apareceu o cara do correio. Disse, rapaz, onde é isso aqui? Disse, é ali, Légua de Beijo, conhece? Conheço. Ali. Ali que você anda, meu irmão, era mais ou menos 1 quilômetro para dentro também, de novo. Lá fui eu, peguei a estrada com os bichos no corpo, né?
E aí que vem a parte boa. Chego na casa Seu Ninga. Era uma casa bacana. Casa com um negócio de rico mesmo. Uma coisa assim, aquele negócio. Uma garagem do lado, a casa do outro, aquelas coisas meio americanas, mas de lá, né? Eu abri o portão e entrei. Quando eu entrei, ninguém. Aí tinha a garagem do lado de cá, eu abri logo a porta. Eu digo, opa, vou colocar. Aí botei minha mochila dentro da garagem. Eu digo, meu irmão, aqui eu durmo. Quero nem saber. Fechei, saí rodando. Aí olhei, não tinha nada. Mas parece que não, tinha um jornal do dia. Aqui eles tiveram hoje, né? Mas a história não é essa. A história que juntou a atenção de tudo isso me deu uma dor de barriga. Daquelas que não dá tempo para pagar a luz, acender a luz. Digo, meu irmão, e agora? Você não tinha nem visto o cara ainda. Não tinha visto nada no quintal do cara, na volta que eu dei por trás do cara. Que maravilha. Não, é sensacional. Resumo, quando Como eu fui. é que você resolveu? Aí o lixo, não sei o que, corre e tal, mas só que na agonia já ficou um bife no matulão da calça do de baixo. Rapaz, tudo que você junta, tudo joga no lixo. Quem nunca, né? Ou parece, mas essa. No frio. O frio pra morrer. Aí digo, agora eu não quero saber, pelo menos eu durmo. Aí voltei, deixei minhas coisas lá, limpei com o que pôde. Sujou o quê? O quintal dele, não? Não, eu juntei lá no. Já tinha sujado, porque eu tava com aquela cirola de baixo. Já tinha cagado a cirola, foi ela mesmo que eu já organizei tudo e foi. Já ficamos sem cirola, ficou mais frio, né? E eu voltei pra cidade, rapaz, eu vou comer alguma coisa. Eu voltei pra comer e tal. E depois fui na mesma loja, liguei. Quando eu liguei, eles atenderam. Aí eu digo, opa, rapaz, então sou eu, Laírton. Laírton? Sim, rapaz, que você me convidou pra vir pra cá, do Brasil. Você tá onde? Eu tô aqui. Você quer aqui aonde? Não, minhas coisas estão na sua garagem e tal. Ele não acreditou que eu resumo. Voltei pra lá, né? Cheguei lá, me recebeu. Oh, tudo bem, como vai e tal. E eu digo, rapaz, e tal, você desculpa, eu cheguei e tal, você não tinha ninguém aqui. Aí, quando deu um tempinho, ele disse, rapaz, mas você não pode ficar aqui, não. Que é o normal, né? Eu digo, rapaz, era uma sexta-feira, né? Eu digo, deixa eu só dormir hoje aqui, porque amanhã... disse, não tem problema não, a gente vai jantar hoje aqui e tal. A filha dele é uma das mulheres mais feias que eu vi na minha vida. Meu irmão, era coisa... Era o cruzamento de horrível. Cruz credo com vala-me Deus. Nada dava certo. E eu naquele jeito ainda, né? Jantou, abriu um chantonifre de papo pra mim lá. Sabe quando eu nem bebia vinho? Muito bem, muito jantar, me tratou muito bem e tal, me adotou um quarto e tal. E fui dormir. Só que eu fui dormir 8 da noite, 9 horas, mas pra mim era 10 da manhã. Com meia hora, com 2 horas eu me acordei. Aí eu digo, rapaz, agora? Meu irmão, peguei um telefone de madrugada lá, botei pra dentro do quarto um sem fio. Eu devo ter gastado a conta dele umas 3 vezes, liguei para quem eu tinha da minha relação. Você vai pagar. Brincadeira, aí liguei para um bocado de gente e tal. E comecei a procurar onde é que eu ia morar. Onde é que eu vou daqui? Aí liguei, consegui um lugar em Londres. E em Londres, eu consegui uma semana com as coisas pagas. E nessa história das coisas pagas, eu digo, aqui eu tenho um tempo. Só que o meu dinheiro era para vir, e esse dinheiro nunca chegou. Porque quando abria um banco, fechava o outro. Era 8 horas de diferença. Ou essa minha prima nunca botou dinheiro. Dizia que botava, não botou. Eu digo, meu dinheiro acabando, o que é que eu faço? E tinha uns amigos que eu conhecia na Holanda, em Amsterdã. Vou fazer uma surpresa para meus amigos. Outra fria? Outra fria, nada. Aí foi bom. Aí fui para lá também, sem avisar. Estou aqui, estou em Londres. Aí cheguei lá e disse, tá onde? Para esses meus amigos já, né? Mas esses já eram amigos, já é diferente. Eles ficaram na minha casa. Era gente da minha idade, né? Tinham ficado na minha casa. Tinha ficado na minha casa, não. Eu tinha saído com eles em Fortaleza e tal. E me receberam, e eles moravam num apartamentozinho no centro de Amsterdã, que era 2 quartos em cima, uma cozinha, e tinha uma sala. Eu disse, a sala é sua. E aí as coisas foram melhorando, porque ele conseguiu um lugar para eu trabalhar, trabalhei uns 2 dias, e no segundo dia tinha um bar brasileiro, que tinha um pagode. Eu digo, pagode é nós, né? Passei a vida tocando pandeiro, tocando bateria, tocando tudo. E aí na noite que eu fui, na primeira noite, na quarta-feira, conheci uma lourinha que, meu Deus do céu, não existe um negócio desse, não. E ela se afeiçoou com o moreno aqui e tal, e deu um beijo de boca, não sei o quê. No domingo ela voltou pro pagode de novo, e com 15 dias eu tava morando com ela. Pronto, aí foi a parte boa, passei mais 3 meses viajando, passeando com ela e tal, por aí lá. se achou, se acertou. Me achei, me acertei, né? Então, assim,
Não deu certo ainda, é porque não acabou. Ainda isso, tem tempo. E isso com que idade? Isso Você com 24 ela? anos. 23, 24. Ela tinha um ano a mais que eu. Mas tem uma história engraçada, que é até meio assim, mas acho que a gente pode contar. Eu conheci ela numa quarta, e no domingo, a gente... Não, aí ela disse, vai dormir, vai comigo, vamos dormir junto e tal, né? Aí ela ia andando. Fomos pra casa, a gente dançou lá no pagode e tudo. Quando a gente chegou no primeiro dia lá, ela disse, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu digo, eu não acredito, não, mas eu tô 2 meses aqui esperando, tem uma coisa pra contar. O que será? E ela disse, não, eu sofri um acidente do trem, eu não tenho meu pé, eu tenho uma prótese aqui no pé. Mas era tão perfeito que eu nem notei, nem correndo. Eu disse, eu quero saber do teu, se tu tem um pé ou 2. Pô, foi um amor grande, ficar lá 2 meses, foi muito legal. Só até aí já dá um bom roteiro de filme, né? A história é boa. Pronto, aí voltei, depois do tempo, e segui a vida. Aqui tem o seguinte, a gente também aqui é gourmet, né? Ah, Só que aqui nessa xícara não tem o que comer, nem o que beber, mas tem umas perguntinhas aí que às vezes é para você pagar o cachê da banda, depende da sua sorte, entendeu? bora ver. Conte algum episódio cômico que você passou no momento em que você não podia sorrir. Esse eu sorri, eu chorei, né? Já foi Esse foi tudo, né? Já tem alguma coisa. Não sei se cômico, mas tem uma história muito boa que foi um marco também nessa minha vida de representante, de vendedor, né? Eu e meu irmão, nós assumimos, quando eu voltei, e aí eu fui full time mesmo pra... Eu vim embora, foi difícil, porque foi um chororô pra lá, pra cá, eu e a namorada lá na época, né? Aí acabou, vi que a minha mãe dizendo, seu pai precisa de você, seu pai precisa de você. E a gente entrou muito, muito seriamente no negócio. E meu pai tinha uma característica de vender coisas... ele tinha uma forma de fazer, porque, na verdade, ele vendia pensando no dinheiro e nunca em peça. Confecção, a gente pensa muito no número de peças. E a gente descobriu que existia um grande cliente no Nordeste chamado o Mascate, que era de Campina Grande, e que as pessoas falavam de uns números assim, que eles compravam alucinantes, coisas assim, louca. Rapaz, mas não é possível. Tipo assim, eu vendia... Meu pai viajava, fazia uma viagem, ou eu fazia uma viagem, vendia na viagem toda 2.000 peças. Um pedido do cara era 20.000 peças. Né? E era o que? Era uma loja, o Mascate? O Mascate é uma loja de atacado de Campina Grande. Eles foram um marco aqui na época, né? Eles tinham os caminhões eles botavam aqueles caminhões que saíam nos interiores da Paraíba, de Pernambuco, vendendo, os crediaristas, aquele negócio. Pelo Nordeste, às vezes saía por outros estados. Não, no caso deles, ele não. Não, aí eles tinham o quê? Eles tinham sedes em outros lugares. Aí eles tinham uma loja, uma sede os irmãos. Dois irmãos criaram, e aí um irmão veio morar aqui, inclusive é de Feira de Santana. Existe um Mascate em Feira de Santana, né? Ele é de Feira de Santana. Era o Ronaldo, que era de Campina Grande, e Beto na coisa. E aí os sobrinhos, Maceió e tal. Então todo o Nordeste e o Norte-Nordeste tinha algum centro. Cada um era dono do seu negócio. Mas eles eram inteligentes que eles criaram um centro de compras. Ou seja, em vez de sair todo mundo espedaçando, comprando, um só comprava e depois cada um dizia o que queria. Então isso dava uma fortaleza. Isso foi feito lá atrás, o que as redes de supermercado fazem hoje. Essa super rede, exatamente. Rede Mais, eles se unem para ter mais força, né? E numa Fenite, você sabe o que é Fenite? Lembra? Fenite era a feira de moda que tinha em São Paulo 2 vezes no ano. Era o marco da moda do Brasil. Porque antigamente não tinha multimarca, não tinha marca própria. Hoje, você vai, o cara tem lá, Richards, é uma marca só. Antigamente você tinha lojas que vendiam várias marcas. Vendia Pierre Cardin, vendia Mormai, vendia não sei o que, não era assim? Exatamente. Você chegava e tinha várias marcas. Hoje não. As lojas são monomarcas, geralmente, né? Você vai numa loja, tem lá a Stalker, tem lá isso, né? Cada um é uma coisa só. Siberian, na época, essas marcas de hoje em dia. Zara, só tem uma marca. Você entra lá, tudo é Zara, né? E... Por que eu falei isso? De um acontecimento engraçado que você... tá. Então a gente esse Mascate, a gente estava falando do Mascate, a forma como eles fizeram, né? Então eu estava numa Fenite, que a Fenite era janeiro e maio, mais ou menos,
E tô lá no stand da Dijon, quando eu recebo uma visita de um rapaz. Bom dia, quem é o pessoal que atende o Nordeste? Eu disse, sou eu. Ele disse, não, eu sou de Feira de Santana. Era o Mar e eu sou do Mascate. Quando ele falou do Mascate, chega... Se tivesse com o negócio pronto, tinha saído, né? Opa! Mascate eu não podia rir, né? De felicidade. E aí a gente viu, eu queria ver e tal. E, em resumo, nós entramos, ó, uma negociação. Ele disse, se você me conseguir esse preço, eu faço um pedido. Eu digo, beleza. Pra vocês terem uma ideia do que é a mudança de uma coisa dessa, eu fui lá, consegui o que ele queria e voltei para lá. Voltei para atendê-lo. Imagina que de um mostruário tinha 40 camisas. Não, tinha 40 camisas. E ele foi lá e escolheu. Dos 40 modelos, ele escolheu 24. Aí ele olhou para mim e disse assim, o que você achou? Gostou? Aí ele disse, eu não gosto dessa. Eu disse, então tire. Aí eu tirei. Beleza. Aí ele disse, anote aí. Aí eu peguei as referências. Referência 1, 2, 3, 4, tal. Aí eu digo, beleza. Ele perguntou pra você se você gostou. Se eu gostei de uma delas. Disse, não, essa eu não gostei, eu tirei. Foi sincero. Eu tirei, Aí ele disse assim, e coloque 1000. Aí eu digo, beleza. Aí eu peguei uma máquina de calcular, aí botei 20 mil dividido por 23. Aí ele disse, não, é 1000 cada. De cada uma, de cada 1000 exemplares. Um negócio que eu vendia num mês, ele me comprou 23 mil camisas num pedido. Pronto. Ficou rico ali. Não é ficar rico, né? Mas assim... Mas é uma maravilha. Mas é um negócio... E isso abriu um horizonte pra gente gigantesco. Que é aí que vem a parte que a gente acha que tá rico e em 94 a gente quebra. Eu e meu irmão, né? Que são os percalços da vida, né? A pessoa muito nova. E chegou realmente, isso foi um marco. E com isso a gente conseguiu o quê? Força dentro da indústria, dessa fábrica que a gente trabalhava. E, inteligentemente, o que é que nós fizemos? O que eu fazia para ele, a negociação, que era muito boa pela quantidade dele, aí eu saía nos outros magazines do Norte e Nordeste todinho. Ei, ó, o que eu tenho aqui, quer também? Tá. Então, eu vendia, eu e meu irmão, porque nessa época a gente já meio que tomou o escritório do meu pai. Porque ele não entendia o que a gente estava fazendo, então a gente meio que atropelou. Então, nesse tempo, eu consegui simplesmente fazer com que a gente multiplicasse esse valor de 23 mil e eu vendia mais 23 mil nos outros, entendeu? Então, nos outros, você fala somando os outros. Somando os outros, mais 4 ou 5 grandes, eu saía juntando todo mundo e fazia. Então, o volume ficou muito grande, né? Então, esse pessoal a gente começou a crescer e é como você está dizendo. A gente em 92 meninos, eu tinha 28 anos, meu irmão tinha 26. A gente ganhava $100 mil por mês. $120 mil por mês. Aí quebrou por quê? $100 mil, $120 mil. Aí o que é que 2 meninos faz, achando que é rico e que não vai acabar? Carro, não sei o quê. Porque era muito dinheiro. Você morava em casa dos meus pais, não gastava. Né? Então, compra não sei o quê, investe não sei o quê. Só um bocado de coisa achando que nunca vai acabar. O que é que aconteceu? Esse cara que era a indústria, porque o representante, ele representa uma indústria em tal lugar. Era o pessoal de Londrina, um grupo muito grande, só que uns caras loucos, né? E eles, na época, se meteram com bolsa de valores e tudo mais e tal. O que é que aconteceu? Em 94, nós vendemos 600 mil peças. Dezembro, imagina. 600 mil peças na confecção, quem entende, é um número gigantesco. Para 5 meses de entrega, 4 meses. Esses caras entregaram as 600 mil peças, faturando legalmente, e eles faturaram as 600, não sei se, mas grande parte disso, duplicadamente frio. Manca. Então, ele pegava um título, ele te vendeu esses bolinhos aqui. Te entregava o bolinho. Ele entregava e a cobrança do bolinho para você. Aí ele fazia outra cobrança, mas mandava para outro endereço no outro banco. Então ele descontava R$10 aqui contigo e descontava a mesma nota no outro canto com R$10. E mandava a cobrança, tu nem sabia, mandava para o escritório deles em São Paulo. Nem a gente sabia, nem ninguém sabia. Eu digo assim, pai, eu podia pelo menos ter recebido a comissão dessa outra parte, né? Que eu só recebi de uma vez. Como é que a gente descobriu isso? Em 95, no início de 95,
Eu tinha, durante esse tempo, eu tinha ainda hoje eu tenho alguns contatos na China. Eu ia para Coreia, para Seul, para a gente trazer chalis, que era... Lembra das cangas de Bali? Sim, dessas coisas? Então, naquele início, então aquilo viscose, estampada, aquela coisa toda, a gente fazia isso. E eu, como vendedor, ia levar o pessoal do mascate para lá para importar. Foi no auge do início da importação. Né? Que você começou, o colo abriu e depois podia importar, aquele negócio todo. Quando os caras foram pegar o pessoal do mascate, pessoal 15 anos, não tinha um título protestado, tudo certo. Quando eles pensaram que ia tá bem, quando eles foram olhar a ficha de cadastro, eles estavam com 15 mil protestos. Os caras que nunca tiveram um protesto. Por quê? Não protestou aqui, tudo pago, mas do outro lado. Então, por que nós quebramos? Porque a gente saiu de 100 para 0 e começamos a gastar para poder... os advogados para honrar, para poder resolver o problema que o cara gerou perante o meu cliente. Né? Então, assim, eu passei um ano sem nada. Então, tudo que a gente tinha, a gente teve que vender e fomos refazendo. E agora? E o cliente? Porque o cara só me compra de novo para resolver o problema dele, que eu arrumei um bucho para ele. Na verdade, não quebrou nem por má administração. Foi por Não, esse caso foi falcatrua do outro, exatamente. E, naturalmente, se eu tivesse juntado muito dinheiro em vez de gastar com besteira, talvez tivesse dado, mas você não tem essa conta, né? Que hoje você tem que se lembrar que a gente só é rico quando a gente gasta menos do que o que ganha. Qualquer um é rico. Né? Não adianta você ganhar 100 mil por mês, você gasta 110. Né? Agora, se você ganhar 5 mil e você todo mês guardar 1.000, você é um cara rico. Né? Você é um cara que vive de uma forma equilibrada. Né? Então, foi assim que aconteceu. Né? Mas esse grande problema, e aí vem a superação, né? Engraçado que a gente está aqui esse tempo todo, só não falou de chefe Brutus, né? Mas a gente chega lá um dia, não chega lá. Mas assim, o chefe Brutus, né? Tem a força que tem, deve-se muito a essa trajetória. Tem aí, né? muita coisa disso, né? De saber entrar e sair. E aí, o que é que nós fizemos? E aí veio uma guinada que a gente fez e a gente criou um negócio no Norte-Nordeste que não existia. Olha o que é você pegar o problema e transformar numa solução. Junto com 94, não foi só a gente que teve esse problema ou a indústria nossa lá. A indústria de confecção como um todo teve problema, meio que quebrou. Né? E tinha no Fortaleza uma indústria, que eu não vou citar o nome, que foi montada de forma toda perfeita e tudo mais, mas que chegou nessa época, 95, ela simplesmente... chegou no momento que ela estava insolvente. Ela tinha indústria, mas ela não tinha mais crédito para comprar tecido. Ela não podia comprar tecido, porque ela não tinha crédito nem com Vicunha, nem com Santista, com nenhum fornecedor de tecido. E nesse meio tempo a gente resolveu o problema e eu digo, opa, nós temos de novo, agora temos que voltar a fazer alguma coisa. O que é que nós vamos fazer? E a gente se lembrou da história das marcas próprias, porque começou a história das marcas próprias, que não existia. Nordeste, porque quem começou marca própria, Casa Zé Silva no Rio, Tavares, a Mesbla, esse povo começou a ter marca própria, né? Mas os magazines só vendiam o que as marcas que existiam. E no Ceará tinha grandes marcas, tinha Armazém Esplanada, Serrolim, né? No Pará tinha Y Yamada, Loja Visão, Recife, Loja Catan, Emanuele, existia um grande grupo de gente que tinha 50 lojas, 30 lojas, mas que só vendiam marca dos outros. E aí a gente conheceu esse cara, e esse cara disse, olha, minha fábrica está parada, é de vocês. Agora eu não tenho tecido, me arruma o tecido. E aí eu e meu irmão, a gente pensou o quê? Vamos fazer o quê? Vamos arrumar um jeito de o cliente comprar o tecido e ele fazer. Foi aí que a gente meio que criou a facção, a terceirização nessas grandes marcas. Porque nessa época ainda não era tributado o serviço. Então, resumindo aqui, uma calça que o cara compraria por R$20, na forma que a gente criou, o cara comprando o tecido, mandando para esse cara fabricar e depois devolvendo para ele, a calça ficava por 12. Era um achado. Mas como é que a conta não pode? A conta é essa. E não era uma prática ainda da época. Não, porque ninguém sabia fazer. Primeiro assim, o cara... Mas a gente teve que fazer o quê? Para o cara fazer isso, ele tinha que ter uma marca. Aí eu criei um birô que criava marcas. Então tinha vários nomes, o cara ia lá, eu gostei desse. Tanto é que a gente criou YF, pro Yamada, Esplanada, que tem... Eu não me lembro agora os nomes. Todas as marcas desse cara, quem criou foi nosso escritório.
A gente meio que, gosta dessa, gosta. Aí eles iam, registravam e a gente fazia. Aí tinha a segunda parte. O que adianta ele ter o tecido se ele não sabe o que vai desenhar? Aí a indústria tinha a menina que era um estilista. Porque, na verdade, eu passei a ser estilista. Né? Tudo que foi ligado à história de criação e tudo mais, desde essa época que eu comecei a me envolver. Né? Então, eu era o estilista, a menina da fábrica era estilista, a dona, e a gente começou a fazer as coisas. O cara dava o tecido, a gente desenhava, aprovava, e depois eles compravam o tecido, mandavam, eles beneficiavam e mandavam. Então, eles pagavam, sei lá, R$4 para fazer uma calça, eu cobrava R$1 e tal. Então, nesse meio tempo, a gente recriou uma forma de que a gente, com um ano, estava de novo rico. Poderoso de novo. Poderoso de novo. Porque aí o que a gente fez com o jeans, tava várias fábricas quebradas. A gente fez com a camisaria, a gente fez com a malha, a gente fez com uma série de coisas. Entendeu? Então, foi tão assim que a gente, com esse primeiro cara, a gente fez uma ideia, é o seguinte: toda peça que a gente fizer, eu vou botar R$1, você vai botar R$1. Bora fazer isso? Vamos fazer esse esforço? Vamos. Com 2 anos, a gente tinha, na época, sei lá, 300, 400 mil reais. E começamos a descontar os títulos dos caras. A gente virou uma mini factory. Né? Aí os caras quiseram sair. Não, eu quero o meu dinheiro que eu preciso. Aí eles tiraram e ficou. E eu segui com meu irmão com esse negócio. Né? Então, de uma coisa, a gente transformou em outra e tal. E de uma necessidade, uma criatividade para poder sobreviver. Isso foi em 95, 6, 7, né? E com isso, a gente criou marca para muita gente. Né? Aí o negócio que a gente fazia pelo serviço, a gente começou também... A gente tinha uma mini agência para fazer isso, né? E começamos a fazer também com marcas de shopping, não só com as grandes coisas, as grandes redes. E aí ficou mais poderoso do que da vez anterior? Foi. Porque a gente em 97, a gente, diga assim, chega de criar marca para os outros. A gente viu os lojistas e diga, eu quero ser lojista, a gente vai fazer agora. Foi aí que a gente teve a ideia do negócio que depois salvou a gente de tudo. Porque em 2006 a gente quebrou de novo. Teve uma segunda quebra? Teve uma segunda quebra, porque quebrar uma vez é fácil, quebrar 2 vezes tem que ser bom, não é todo mundo não. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, não. Rapaz, e aí foi assim... Mas quebrou por quê a segunda? Aí a segunda eu vou chegar lá. A primeira não foi suficiente para aprender? Não, a primeira não. A segunda foi má administração mesmo. E a gente chegou e descobriu uma coisa. Então tinha que ser por outro motivo. Né? A primeira não foi, mas a segunda foi. Já foi vacilação de vocês, né? Um pouquinho de cada coisa, eu vou contar. Mas assim, nesse meio tempo, em 97, a Brooksfield era um negócio louco de venda. E ainda hoje a Brooksfield existe. E foi a gente tinha um lojista que era dono da Brooksfield em Fortaleza. E a gente criou uma marca para ele. Só que a gente queria... Ele tinha uma loja num shopping novo que ia abrir. Eu digo assim, você quer... A gente vai criar uma marca, eu vou te apresentar. E a gente quer ser seu sócio. Aí disse, tá bom. Aí a gente montou, a gente fez um negócio, a coisa mais linda do mundo. Tanto é que o nome da loja chama-se Stalker. À época, Stalker nem tinha esse nome mal do que é hoje, né? Você vê como são as coisas, como os termos vão mudando. E a gente montou desde a coleção, porque a gente tinha 5 indústrias do lado do jeans, eu tinha, a camisa eu tinha, então eu tinha tudo. Então a gente montou uma mini coleção com tudo, com as caixas, com tudo. Imagina assim um negócio, não é só no papel, como a gente mostrou, fiz, fazendo. E apresentou para ele ficou encantado e tal. E, em resumo, ele disse assim, eu quero, mas eu não posso ter sócio, eu tenho filhos e tal. E ele disse assim, e vocês... E falou isso pro meu irmão. Meu irmão tem assim, não tem 1,70 m, é baixinho, sabe? E não seja atrevido com um homem baixo não, porque ou o homem aborrecido é baixinho. Aquele meu irmão é zangado, viu? Aí disse na cara dele, não, mas vocês não têm dinheiro para montar, vocês me fornecem. Aí ele olhou assim, como é, seu fulano? Não, a gente quer ser seu sócio. Não, mas não posso e tal. Ele disse, então tá bom. Aí, depois eu vou botar essa loja. Aí ele voltou pro escritório e disse, lá nós vamos abrir a Stalker. Eu digo, o quê, homem? Isso em junho de 98. Junho de 98. Nós vamos abrir. Eu disse, como? Aí ele falou isso, nós vamos abrir essa loja. E vamos... Só que a gente já abriu pensando numa coisa que a gente sabia que era o futuro, que era a história de franquia. Nós vamos abrir, nós vamos montar um modelo fantástico que a gente vai franquear. Vamos? Vamos. O negócio era tão bacana que o cara... Tinha um arquiteto amigo nosso que foi quem nos apresentou o lojista.
Quando o cara não disse, o arquiteto disse, eu quero participar. O arquiteto entrou e teve 30%, foi sócio corrente com 30%, com 25%. E a gente aí começou a minha loucura. Aí eu fui para desenvolver, para desenhar tudo. Quando a gente lançou essa marca, foi a coisa assim mais genial, porque eu era alucinado pela Richards. Então assim, eu fiz coisa nessa loja quando a gente abriu, 98, ainda hoje é um marco em Fortaleza. Se você falar na Stalker, na loja do Shopping Aldeota, fica todo mundo assim, putz, estive muito lá e tal. Porque realmente foi um marco e foi uma loja que foi sucesso. Continua tá aberta, continua sendo. É uma loja muito mais comercial hoje, né? Porque foi uma loja que a gente vendeu, vou contar depois, a gente vendeu essa empresa toda. Mas a época era um negócio assim, nem vendia tanto, porque era tão bacana que as pessoas não entendiam. Para você ter uma ideia, você sabe qual foi o nosso primeiro outdoor, sabe como foi? A gente tinha um outdoor com 4 calças pelo avesso. Calça jeans. Foto da calça pelo avesso. Por quê? Qual era? E a gente assim, nós temos um atrevimento de colocar, é tão lindo que a gente tem coragem de botar até pelo avesso. Bom qualidade. Né? O marketing é bom, né? Mas o marketing da gente era genial. A gente tinha um paraquedas dentro da arquitetura, a loja. Tinha, era sensacional. E a gente com isso, sim, aí botamos a loja, e eu corri feito um louco, e conseguimos uma loja maravilhosa. E em 12 de dezembro de 98, nós abrimos a Stalker, a primeira Stalker. Né? Isso em 98. Isso a gente no auge de tudo. Das facções, de não sei o quê, tudo funcionando, tudo bombando e tal. Nesse meio do caminho, um dos caras que tinha indústria meio que quebrou e ficou nos devendo. Porque a gente ficou forte, porque a gente descontava os títulos. Nessas alturas a gente já tinha, sei lá, 1 milhão. Aí você foi tendo e descontava, adiantava o dinheiro, o cara disse, não quero mais Rafael. No fim das contas, a gente acabou. O meu irmão comprou um galpão. Meu irmão sempre fazia as coisas, depois me dizia, né? Louco de verdade. Mas sem ele eu tava batendo. Se não fosse meu irmão, até hoje eu tava numa máquina de datilografar. Ele é o atrevido, sempre foi. Ele inventa e sai do meio, aí eu resolvia. Ele farra o burro, ele cospe no cara e sai do meio pra eu dar o murro. Tipo isso, sabe? Baixinho, né? Baixinho, Ele só... irmão grande aí o cara aí. E nesse tempo, o que eu tava falando? De que você quebrou, né? Sim, aí nós ficamos com a fábrica. Acabamos ficando com a indústria de calça social. Lembra calça social? Sim. Perolinho, Sim. Calça de não sei o quê. Sim. E essa indústria foi outro marco. Porque quando eu fui para dentro, eu digo assim, eu quero fazer um negócio que ninguém faz. Tanto é que a gente lançou uma coisa que não existia na época, que era calça de sarja, ninguém usava muita calça de sarja, era só linho, puro linho, microfibra. Lembra dessas coisas? Calça com prega e tal. E eu digo assim, vou fazer aí fiz uma coleção, a gente foi participar de uma feira no Rio, em São Paulo, na Frei Caneca. E eu fiz uma coleção que eu fiz no stand, eu peguei uma calça de sarja e tingi em 28 cores. Porque eu fiz a primeira vez que eu fiz com que o tecido não era tingido da fábrica. Ele vinha PT, que é o que chama-se pronto para tingir, e eu tingi em lavanderia. Então eu fiz um arco-íris de 28 cores. E na apresentação tava essas calças montadas com frutas, que eu não sei o que. E o meu sonho... E que técnica era essa que você usava? Não, mas não é técnica. O pessoal tinge... Hoje isso é uma coisa muito normal, tá? Não é daquela forma artesanal, né? De amarração. Não. Aquilo é outra coisa. Aquilo é o tie, né? O tie-dye e tal. As indústrias, e principalmente no sul do país, né? As malharias, por exemplo, você tem 2 tipos de tecido. Você tem um tecido que é cru, que é tipo um cru, que chama-se PT. Sim. Pronto para tingir. PT. Ou então ele já vem tinto. Alguns tecidos que as indústrias vendem tinto, eles têm meia dúzia de cores. Para você ter outras cores, você tem que fazer... Aí você vai numa lavanderia industrial, aí você mostra o Pantone, eu quero isso. Ele tem lá uma fórmula e ele tinge. Que isso é uma coisa normal, né? Quer dizer, hoje é bem comum. E a gente fez isso, mas ninguém fazia isso em calça, não aqui. E eu te falei, minha loucura era Richards, né? Sempre fui apaixonado pela Richards. E meu sonho era vender para Richards, já que eu era apaixonado por ela. Eu não estou com indústria agora.
E eu tive lá. No primeiro dia dessa feira, entrou no meu stand, entrou Crawford, Richards e VR. Os três encantados pelo que estava na porta e entraram para saber o que era e tal. E eu passei a vender para todos eles. Como indústria, né? Aí foi meu buraco. Foi aí que eu me acabei. Porque indústria de confecção é um submarino. Até boia, mas é feito para afundar. Certo? Se você tiver uma 100% de... Porque assim, é o melhor negócio do mundo se você vender pelo preço correto, fazendo o que é bom para a indústria produzir e recebendo tudo que vende. Qualquer coisa dessa equação que não tiver certo, não dá certo. E a gente nunca foi administrador, eu e meu irmão. Tinha lá um cara, muito honesto, inclusive, que a gente conhecia, foi comprador de outra coisa, trabalhou com a gente muito. Quer dizer, eu vendi para ele muitos anos. Era um cara muito direito, não é culpa dele. Mas ele estava lá, ele administrava para não vir o bucho para a gente. A gente vendia e eu vendia do preço que queria, e via e corria. Eu queria era estar no mundo. E chegou um momento crucial, foi em 2006. Quebrou porque quis? Não. A gota d'água foi o cara que era o primeiro lá do jeans, que eu falei, que ele lá no começo, que a gente começou a produzir, quando ele quebrou também, esse cara nos devia metade do que a gente tinha de capital, de empréstimo. E ele simplesmente disse que não ia mais nos pagar, porque não podia pagar. Então juntou ele dizer isso que não ia pagar, juntou a comissão que a gente tinha para receber dele, porque também, já que ele não vai hoje, o que tem para frente ele não vai pagar mais. Né? Com a fábrica no momento horrível. Então, assim, é tipo assim, a gente no começo do ano tinha 3 milhões, no fim do ano a gente devia 3. A conta foi mais ou menos essa. Então, em 2007, a gente dormiu rico, acordou sem ter o que fazer com a fábrica. Aí vem as superações, aí vem as amizades, né? Porque a gente tinha muita coisa para entregar no final do ano da fábrica e não tinha como. Aí veio um cara, amigo nosso, Selmo, que eu tenho uma gratidão gigantesca por ele. Ele tinha uma indústria. Indústria de confecção é a coisa mais fácil de montar. Você compra a máquina que eu compro, qualquer um tem para vender. A tecnologia é para qualquer um. A diferença está onde? Quem vende. Se você tiver e não tiver quem vender, não souber o que faz, se tiver quem vender, não serve para nada. Que já é o expertise que você traz da família. Da família, da venda herança e tudo do mais. Seu pai, né? né? E aí, esse cara tinha tudo montado, mas não tinha para quem vender. Aí eu digo, faz o seguinte, larga essa tua fábrica, vem para minha. Então ele assumiu a fábrica, entregou tudo, pegou uma parte e tal, depois foi... Ele ficou com a fábrica, aí nós voltamos a ser representantes dele e tal, e voltamos para o início. Sem nada. Aí já é a terceira chance que vocês têm. Mas aí essa foi a pior, porque nós tínhamos 120 funcionários, a gente tinha dinheiro nessa factory, meu tio tinha dinheiro dentro, fulano tinha dinheiro dentro, os bancos, todo mundo. Aí, como é que você paga 150 pessoas? Aí, justiça do trabalho. O prejuízo foi maior, né? Muito maior, e esse é diferente. Esse nós pagamos conta até 5 anos atrás. Esse é muito pesado, né? Porque a gente não tinha como pagar o funcionário. Você vai lá e a gente fazendo uma conta. Você tem uma história, e eu tenho muito a agradecer muita gente nesse tempo, porque teve muito mais gente boa, muito mais gente que nos ajudou. Né? Naturalmente, quando a gente está ali para dar a cara a bater, o cara sabe, não tem porquê, né? Tem uma história, um cara chegou um dia e foi lá cobrar meu irmão. E meu irmão era o financeiro, entre aspas. E aí chegou e disse, não, você me deve aqui tanto de linha. Aí disse, pai, faz o seguinte, não vem hoje, não vem daqui a uma semana, porque hoje ninguém está podendo pagar. Quando o cara já disse, Lagildo, tu vai mandar esse cara voltar daqui a uma semana pra quê? Não tem dinheiro. Não é fácil para você dizer, venha dizer que não tem. Eu digo que não tem. Pois assuma. Pronto. Aí o cara voltou na semana Não, seguinte. mas aí esse cara foi um exemplo, e aí realmente eu assumi. E não é fácil. Porque você segurar uma onda numa família, com uma mulher grávida, duas meninas na escola, tinha um Corolla, o Corolla eu financiei 2 vezes, para poder refinanciar, pagou, volta de novo. Ele está de Corolla, você não pode baixar todo, porque você tem que continuar vivo, né?
Tem histórias do cara da carne, cara. Mas assim, eu chegava de manhã no escritório, eu chorava 15 minutos dentro do carro, trancado. Juro. Enxugava, subia, e faca nos dentes e selva. Não podia chorar em casa, não podia chorar lá. Lá? É aqui. Era você com você mesmo. Eu com nós aqui mesmo, né? E tem a história do cara da carne que exemplifica muito isso. Das pessoas que nos ajudaram, sabe? Das pessoas que foram... O cara chegou e disse, você deve... Nunca esqueci o valor, R$3.300 de carne. Porque a gente fazia comida dos funcionários, das costureiras. E essa história da carne, e o cara disse, cara, sabe o que está acontecendo? Aí eu mostrava, nós estamos negociando 150 pessoas, 130 pessoas, porque começava pouquinho, mas vai movendo até diminuir, né? Porque a prioridade era o trabalhista, não tem como, você não faz nada se você não pagar os caras. E aí, nesse tempo, o banco também porrada em cima, não sei o quê. Aí ele disse, mas como? Eu disse, não, eu não posso lhe pagar. Eu disse, mas eu vou lhe pagar. Mas, e quando é que eu venho? Venha daqui a 3 anos. O cara olhou, e meu irmão chega, só faltou cair o zóio do outro lado. Seu irmão deu uma semana pro outro e você assim, dá logo 3 eu anos. Eu botei, venha daqui a 3 anos. Mas como assim? Eu disse, amiga, é assim, tá aqui. Você tá entendendo o que é? Eu não tenho, a prioridade não é pagar a carne. Eu não vou ter como pagar, tem isso aqui. Aí ele olhou, putz, tá ok. Aí pegou e foi-se embora. Meu amigo, passou. 3 anos depois. Ele apareceu. Não, tô dizendo porque eu tô dizendo. Aí o cara lá embaixo liga. Sei lá, e tudo bom. O rapaz da carne tá aqui. Eu digo, quem? Nem sabia, nem lembrava mais. Eu sabia quem era rapaz da carne, rapaz. Parecia o seu amigo que mandou você ir pra Europa, né? Vem cá, quem é você, né? Mais ou menos isso. Aí o cara disse, quem? Rapaz, aí subiu. A diferença é que esse você devia, né? O outro você não devia nada. Exato. Aí ele subiu, eu digo, rapaz, tu lembrou? Lembrei, estava anotado e tal. Eu disse, parabéns e tal. Disse, não, o senhor vou lhe pagar, sim. Aí ele disse, eu posso lhe dar 3 cheques de 1.000 aqui? Tá, disse, pode pagar. E quanto é que é de correção? Eu disse, não, tem correção de só me pagar, já tá certo. Teve a história de um amigo meu, que ele Gente boa esse cara aí, né? Dono de uma tecelagem, dono de uma fiação. E eu devia a ele 24 mil. E aí, quando eu disse, Fabinho, minha situação, até falar porque o cara foi gente boa demais comigo. E ele disse, tá, pague 1.000 por mês. Beleza, 1.000 por mês. Eu paguei o primeiro mês, o segundo, o terceiro eu não consegui pagar. Aí ele me ligou, Laito, R$1.000 não pode pagar, eu não sei o quê. Blá, blá. Aí, cara, eu tava naquele dia, cara, eu não tô conseguindo ter o que comer, cara. Tu não tem noção da situação. Eu chorei, falei, calma, rapaz, eu não sabia que era, pelo amor de Deus, homem, esqueça isso, deixa isso pra lá. Homem, pelo amor de Deus, você não me deve nada. Eu disse, não, eu vou lhe pagar e tal, na hora, Passou 1 ano, 2 anos, não sei o que, eu digo, fulano, Fabinho, vem cá, cadê a nossa dívida? Isso aqui, eu posso lhe pagar R$1.000 por mês? Pode, no final paga os juros. Está certo. Paguei tudo e no final, Fábio, quanto é que eu lhe devo de juros? Você não me deve nada também, tá tudo certo. Então, assim, tem muitas histórias legais dessa história aí, né? Como é que a gente saiu desse buraco? A gente tinha feito a Stalker e a ideia era muito boa. Então, nós começamos com aquele propósito de franquear. Então, em 98 a gente abriu a primeira, depois abrimos uma no Iguatemi, e fizemos já a nossa primeira franquia em Natal. E dessas 3 lojas, a gente chegou a ter 60 lojas. Né? Tivemos 60 lojas e em 2017, a gente tinha 40 lojas, a gente foi comprado por um outro grupo que chegou lá em 2017. Porque o negócio que a gente criou era um negócio fantástico. A gente passou a não ter nenhuma loja, até as lojas que eram nossas, nós franqueamos. Nós fomos, durante 5 anos, exemplo, porque a ABF, a Associação Brasileira de Franchise, ela faz pesquisa, não me perguntando ao franqueado. Sim. Então, nós tiramos nota 95/10 durante 5 anos seguidos, de satisfação do franqueado. Sabe? A forma como a gente criou, o que a gente passou a fazer, como a gente fez, a gente inventou uma nova forma de fazer. Porque as grandes marcas, elas compram a mercadoria para vender para o franqueado. A gente não, a gente conseguiu uma forma de que a gente repassava diretamente
e o cara tinha muito mais lucro, a gente recebia um royalty e ele conseguia marcar melhor e tal, assim. Então, tudo por tudo, foi isso que fez com que a gente retomasse tudo. Quer dizer, a gente tinha 15 funcionários e aí, 40 lojas. E aí esse trabalho todo, nessa trajetória toda que você conta, vocês venderam isso. Vendemos, como a gente não tinha loja, a gente vendeu os franqueados, a marca principalmente, né, que era o grande valor, né? E naturalmente os caras pegaram todos os nossos funcionários. Pegou tudo pronto. O know-how, tudo pronto. Entrou com o capital, pagou, né? Isso, por quê? Esse grupo que nos comprou é um grupo muito grande de Fortaleza e eles têm uma marca já, muito conhecida nacionalmente. E eles queriam o quê? Como eles industrializavam, eles eram além de lojistas, eles eram, na verdade, industriais, que a gente não era. A gente pegava tudo de fábricas, as melhores fábricas do Brasil, eu ia lá, pega essa camiseta que eu desenhava, mande para mim, ele mandava para mim, eu fazia um showroom, vendia, mandava o pedido para ele e ele enviava para as lojas. Esse cara não, ele tinha uma indústria que podia produzir mais e ele precisava de uma marca que comprasse um volume e tal para que ele já entrasse vendendo, ou seja, ele queria a marca, mas na verdade era o cliente para poder industrializar, entendeu? Então ele nos comprou 40 lojas, todo esse know-how e essa forma. Isso em que época? Em que ano? 2017. 2017. 16, 17, agora, pouco Próximo tempo. agora. Isso. E aí, então é aí, depois dessa venda, que dá a virada para o Chef Brutus? Chegamos. Chegamos. Como é que surge o Chef Brutus, né? Mas é importante essa trajetória toda que você vem contando aí, né? Aí eu quero fazer, para a gente passar para o Chef Brutus, eu quero saber de você, assim, qual é o grande aprendizado, qual é a grande lição que você tirou dessa trajetória toda que você contou aí? Eu acho que... fazer sucesso e quebrar, eu acho que traz alguma experiência de vida aí importante, né? Eu creio que a história da cara para bater, sabe? Acho que nada... A verdade... É impressionante como eu ando nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Você continua... No mesmo canto, tido dificuldade com essas pessoas e tudo mais. Por quê? Porque eu nunca menti. A honestidade. Porque eu nunca errei. A verdade, porque né? Depois eu cumpri, fiz as coisas que eu disse que faria, fiz. Né? O pessoal diz muito assim, esses neguinhos são atrevidos. Porque assim, nós viemos da classe média baixa e hoje a gente frequenta a classe A de Fortaleza, digamos assim, né? As minhas amizades, eu brinco sempre que um rico precisa ter um pobre para ele contar a história. Eu sempre fui os pobres dos ricos, sabe? O pobre do rico, eu brinco assim, eu sempre fui o cara, sempre tive um amigo rico e tal. Que tinha história para contar para você. O que adianta o cara dizer, pô, eu tenho um Porsche, aí tu é rico também, então também eu tenho outra. Tem um Porsche, rapaz, né? Não. Aí deixa eu ver, bora passear, vamos andar. Não tem uma plateia boa, né? Ora, mas... Não tem uma plateia boa para você contar a sua vantagem. Qual é a graça? Qual é a graça, né? Vantagem por vantajoso. Brincando, isso é um pouco de brincadeira, mas eu acho que a lição é você ser você. Ser honesto. Você ser honesto, sabe? Eu sempre fui um grande vendedor, como eu disse, e é aquele que... Esses neguinhos são atrevidos, porque nós somos atrevidos. Mas todo mundo faz uma vírgula e diz... Mas são trabalhadores, né? Mas os caras, mas tem que tirar o chapéu. Sempre tem que tirar o chapéu, sempre tem alguma coisa para enaltecer, porque a gente veio do nada. E assim, Laírton, assim, você ainda tem credibilidade. Nunca deixou de ter, né? Nunca. Por conta dessa sua maneira, como você falou aí, a verdade, sendo honesto, pagando, mesmo que seja 3 anos depois ao cara da carne. Mas ele não aceitou, então eu paguei. Você então negociou, ele viu a sua realidade, ele também foi humano. Isso. Né? Ele também considerou, porque viu que você A gente já fez isso com outras pessoas, ao longo desse nosso tempo com franquia, quantas franquias quebraram, gente perdeu dinheiro, eu perdi dinheiro. Isso acontece. Eu já fiz isso muito na época boa, enquanto bem de vida, né? Tá. E outra pergunta dentro dessa trajetória, financeiramente, teve algum ganho quando você vendeu tudo? Ou seja, valeu a pena financeiramente depois dessa trajetória toda? Mas eu vendi, a gente achava que valia
Vou botar aqui um número. A gente achava que valia 10, a gente vendeu por 7. Vendeu bem, né? Então eu achava que Não valia vendeu. 100, vendi por 70. Um número assim. Mas assim, valia 15, valia 20, valia pra gente, valia muito mais. Mas até na história da negociação desse negócio tem uma história interessante, que é a gente acha que vale tal, né? Teve um dia, o pessoal chegou, o pessoal que estava comigo assim, o valor máximo é esse. E a gente reuniu, eu com a minha esposa, meu irmão com a mulher dele, e a gente chegou assim, o que é que vocês acham? Não, era uma sexta-feira. Não, mas porque vale isso, eu também acho, todo mundo achando que era, né? Aí, não, vamos botar, não vai ser 7, não, vai ser 10. Todo mundo concorda, manda 10. Só se não for 10, ninguém vende. Beleza. Isso sexta-feira. Sexta-feira, aí e-mail. Tá, obrigado, não sei o quê, mas você sabe, vale 10. Porque na verdade a gente queria era 15, vale 10. Aí o cara me disse... Por menos de 10 eu não faço. Aí o cara bem tranquilo, 5 horas da tarde da sexta-feira. Eu agradeço, então nós vamos procurar, nós estamos com o negócio com outra marca. Muito obrigado, a gente queria vocês, mas nesse caso foi bacana ter conhecido vocês. Muito obrigado, forte abraço. Meu irmão, o fim de semana liso de novo. Porque a gente achou que, né? Que eles iam pagar 10. Então, assim, e para voltar essa história, né? Que aí eu digo, opa, pessoal, vamos com calma. Não é o que a gente quer, mas assim, a gente vai conseguir fazer os investimentos necessários, a gente vai conseguir manter os franqueados felizes como estão e tal, né? E é aquela coisa, a gente vendeu por um dinheiro que não é dinheiro pro resto da vida. A gente vendeu por um valor que era um valor que dava para pensar. Tanto é que depois disso, antes do Brutus, antes de tudo, de 2007 a 2000 até hoje, o grande desafio é esse. Você tem uma bala. Eu só tenho um tiro. Não pode errar mais. Eu não posso errar esse tiro. Então, assim, apareceram várias coisas pra gente fazer, né? Tem uma história ótima. A gente com algum dinheiro, né? Só que é o seguinte, foi tão assim a minha vida toda fui ligado ao meu irmão. Mas a gente brigava demais. Nunca deixou de se falar, mas era uma coisa. Então, assim, quando a gente acabou de estar, putz, vai arrumar o que fazer e eu, pra gente ser irmão. Porque só briga e tal. E a gente decidiu que a gente ia fazer uma factory. Aí tinha um amigo nosso, esse mesmo cara da tecelagem lá, dos 24 mil. Ele tinha uma factory com mais dois, rico ele e mais 2 ricos. Rico de verdade. E disseram assim, a gente tem uma factory, mas a gente não quer mais não. Aí disseram, a gente tá vendendo a nossa factory. Tá vendendo. Aí se juntasse o meu dinheiro com o do meu irmão, dava pra gente comprar a factory do cara. Pô, lá, já tá funcionando, isso é um negócio bom e não sei o quê. Pra lá, pra cá. Aí pensou, um dizia, pai, isso não é tão fácil. Esses caras milionários estão se largando disso, a gente vai pegar e tal, passou. Quem vende o sistema é um grande amigo meu. Pedro Parente. Pedro Parente, hoje eu agradeço até hoje ele. Ele foi nos apresentar o programa, sabe? Olha, vocês querem fazer uma factory, né? Quero. Ó, tá vendo aqui? Ó, ele dá isso, daquilo outro. Aí ele olhava pra ele assim, mas é uma factory mesmo que vocês vão botar? É. Laírton, é a factory? É. E foi, voltou. Ele deu tanta dica pra gente que quando ele saiu de lá, ele disse, tu não notou não que o Pedro tá dizendo pra gente não se meter nesse negócio? E foi Deus. Foi Pedro, veio no nome de Deus. E a gente não se meteu e a gente tinha se lascado se tivesse se metido, entendeu? Então assim, até que a gente foi e a gente fez um negócio que foi muito bom, que deu um respiro, que opa, acertamos. Podia ter errado também, né? Podia ter errado, mas acertamos. E a gastronomia, como é que entra na história? A gastronomia, ela é de meados da Europa, na verdade. Daquela ida lá? A gastronomia iniciou na Europa, literalmente. Ela iniciou... Porque na verdade, eu digo sempre que você aprende a cozinhar se você fizer... Se você não tiver dinheiro, tiver pouco, se você fizer um negócio errado ou queimar, a outra vez você acerta. Porque senão você tem que fazer de novo e comprar de novo, né? Então a gastronomia começou meio lá, naquela época. Eu dividi apartamento com um amigo antes de ir para lá. Foi antes ou foi depois? Foi antes. Que ele cozinhava. Antônio Carlos Macaco, amigo meu. E o Macaco, ele fazia um negócio e tal, e eu achava legal. E fui para lá.
Quando eu fui morar com a moça lá na Holanda, eu não fazia nada. Acordava de manhã, também eu tirei o atraso dos 4 meses também, né? Acordava de manhã, namorava. Ela ia trabalhar. Aí eu cozinhava, fazia o almoço. Ela chegava, comia, namorava, ela ia de novo. Aí jantar, namorar, jantar, só fazia isso. Só fazia comer. Só fazia. Só comia. De manhã não fazia nada. Então assim, eu comecei a cozinhar para ela. Na verdade, a história de culinária meio... Você vê que nada é por acaso, começou né? Ali assim, também né? é o, né? Nasce uma história. Isso. Que é o que você... Depois que eu voltei para Fortaleza, que aí eu fui morar com esse amigo meu, como foi depois, na verdade, porque eu já conhecia a Vládia morando com o Macaco. Quando eu conheci minha mulher, a gente começou a viajar. Eu descobri um negócio que chamava Kit Felicidade. E aí realmente começou a história da culinária. É o quê, o Kit Felicidade? Kit Felicidade é uma boca de fogão, daquelas compradas em mercado, um botijão de gás pequeno. Uma boca só. Uma boca só, uma frigideira grande, um fogareiro e as coisas que você compra ia para as praias. Mas quem deu esse nome de Kit Felicidade? Você? Um amigo meu. Nossa. Não, um amigo meu muito engraçado, que a gente viajava, eles trouxe o kit Felicidade, foi ele que falou. Aquele bujãozinho pequenininho. Um botijãozinho pequenininho, uma boca, você ligava e a frigideira. E comecei a fazer tudo, porque você tem que fazer tudo na frigideira. Então, você faz macarrão na frigideira, você faz a sobremesa na frigideira, você frita o peixe, a carne, você não tem onde lavar. Então, a forma como eu cozinho hoje é muito disso dessa época. Uma coisa vai temperando a outra? Hoje, com certeza. Uma panela... Com certeza. Com caldo de um peixe. Não dá. A gente não pode ter o atrevimento de misturar Sim, proteínas. sim. Mas na mesma proteína. Na mesma proteína não tem problema nenhum. Minhas filhas pediram para. Minhas filhas eram assim: pai, por que você não vai. Eles me chamam de Papito. Papito, você vai pro Masterchef e tal. Eu digo, pô, mas não dá certo ir pro Masterchef e tal. Aí eu digo, vou pro Masterchef. Tá bom. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma receita para eles. Que isso antes do Brutus. Já, naturalmente, já agora, mas bem antes de ter a história do Brutus. Eu fiz um espaguete com molho parmesão, que é um molho muito famoso que eu faço, com camarões, sem mexer a panela nem limpar. Começa do zero até o macarrão fazer tudo dentro, só tiro o que está pronto, volta e depois monto. Faz os camarões, separa, depois vem eu monto o molho, tiro, faço o macarrão na frigideira, um pouco d'água, ele evapora, seca, sem escorrer, tá pronto, vem, você monta tudo, salsinha e tal, e tá pronto, entendeu? Então assim, eu tenho muito disso. Nada se perde na minha cozinha, nada. E é uma das coisas que as pessoas que brincam, que eu brinco muito, né? E tudo que sobra vira caldo, serve para um risoto, então é mais ou menos assim. Então, você perguntou, começou... Como é que começou? De onde vem essa... Pô, né? foi lá da Europa e depois Sim, mas que eu vendi. Mas aí você começa a ter uma projeção. Não, aí vem a mídia. Como é que isso chega? Não, mas não chegou a mídia. Isso ainda tem antes. A projeção foi uma coisa muito recente, né? Foi pós-pandemia, na verdade. A pandemia mexeu com tudo, né? Na verdade, é assim. Eu em 98, minha mulher sempre falou... Por que você não posta? E eu esqueceu de bater a foto para tão bonito, bata a foto. E eu botava no meu Instagram pessoal. Só que eu me esquecia, eu não botava. Você não botou, por que você não fez isso e tal? Então, o Kit Felicidade foi uma coisa, e aí a gente continuei cozinhando e tal, né? Me casei em 2000 e a coisa foi evoluindo. De 2000 para cá só foi evoluindo. Em 2000 desde 2000, desde o Instagram da vida, que é 2005, eu acho, 7, por aí, será 10, não me lembro agora. Tinha um Instagram, disse, por que você não posta? Por que você não posta? E eu tenho um apartamento na praia. E nesse apartamento, fim de semana eu estava com os amigos, eu fazia sempre. E começou a história de um amigo meu, que é dono de uma agência, o Bob Santos, que ele dizia assim, porque lá em casa era assim, vou fazer comida. Todo mundo, eita, na casa do Laírton hoje, vamos embora. Todo mundo te levava vinho, fazia tudo. Mas eu digo, começa tal hora e acaba tal hora. E quando dava a hora de acabar, já tava todo mundo... Para não estender... Não, é porque eu não gosto... tudo para mim tem fim. Eu não gosto de nada sem limite. Posso até mais... Chega uma hora que eu não aguento beber. Eu não sirvo para ser alcoólatra. Eu bebo 4, 5 vezes por semana, mas não sirvo para ser alcoólatra. Sorte sua, né? Não, mas eu não sirvo porque chega uma hora que eu enjoo.
Tudo para mim tem limite. Eu não como, eu sou gordinho sem vergonha, mas tudo tem um limite. Aí chega a hora pra mim, não, aqui em casa acabou. Aí eu começo a apagar a luz, desligar, e eu vou dizer, homem bruto, homem ignorante, e não sei o que, vamos embora. Não, vamos continuar, na sua casa, aqui acabou. E o Bob começou a dizer, homem bruto, e nesse negócio de brutos, pois vamos criar uma coisa. Aí ele fez um desenho pra mim, de uma carinha aborrecida, que é o logo, e botou Chefe Brutos. Aí eu digo, vou fazer o Instagram. Em 2018, botei esse Instagram de brincadeira. Botei e ficou lá, abandonado, sem nada. Em 2019, literalmente, 18 de julho de 2019, aniversário da minha filha do meio, Maria Clara. As amigas dela chegaram lá em casa e disseram assim, tio, o senhor tem quase 1.000 seguidores. Eu digo, quem eu? No Chefe Brutos. E Aí eu tinha 995. Aí eu digo, Maria, você me segue? Disse, não, você, vamos me seguir todos vocês. Aí, quando eu fiz uma história dizendo assim, eita, já sou blogueiro, tô com 1.000 seguidores. E passou, isso em julho, seis meses antes da pandemia. E aí comecei a postar devagarzinho e tal. Cheguei a 2, 3 mil seguidores. E eu iniciei tudo fazendo uma coisa que ninguém fazia, nem ninguém faz, dificilmente faz, que é charcutaria. Você sabe o que é charcutaria? Charcutaria é a arte dos embutidos. Fazer salame, linguiça, curar carnes curadas e tal. Sabe presunto de Parma? Sim. Eu faço presunto de Parma. Mas imagina, o presunto de Parma é um negócio que você faz hoje e espera 3 anos para comer. Uma loucura. E eu tinha na minha adega guardado e tal. E comecei a falar sobre isso. Comecei a fazer queijo. Como é que faz queijo? Na verdade, eu não sei fazer nada. Eu dou uma pesquisada e, aí me viro e vou fazendo do meu jeito. Comecei a fazer queijo e tal. Com 3 mil seguidores em outubro, nesse mesmo, o povo, mas dá uma aula de charcutaria aí, fui dar aula de charcutaria. E nessa brincadeira de começar a dar aula, pra você ter noção, de lá pra cá eu já dei mais de 100 aulas. Não de charcutaria, de tudo. De tudo que... Porque a aula, na verdade, que era para ser de charcutaria, passa a ser uma experiência, uma brincadeira. Porque, na verdade, só eu fazendo graça, a pessoa comendo, brincando, cozinhando. Mas que dá certo. Que dá certo, a pessoa aprende. É bom, não, com certeza. A pessoa né? recebe tudo e tal. Então, comecei charcutaria, fiz umas 3 ou 4, aí comecei. A coisa da massa, foi indo. Isso ao longo desses 6 meses. E foi aumentando a quantidade de gente. Seguidores. 2, tal. E em março foi na pandemia, 14 de março, a pandemia foi 21 de março. Foi 21 de março. 18 de março. Eu dei um curso dia 14 de março, ia ter outro dia 21, que era um sábado e o outro sábado. Dia 18, foi a quinta-feira, veio o lockdown. Aí não teve outro curso e tal. E aí, eu tinha 3 mil e poucos seguidores, sei lá. E até entender, quando a gente entendeu o que era a pandemia para ficar dentro de casa, eu passei a fazer a coisa regularmente, diariamente, que eu não tinha o que fazer. E aqueles primeiros semanas e meses da pandemia, parecia que a vida podia acabar no dia seguinte, né? E outra coisa, ninguém tinha o que comer. Não tinha. Depois veio a instituição do delivery, mas até o povo conseguir, você tinha que se virar em casa. E aí eu fazia o quê? Literalmente, eu abria a geladeira e hoje o que eu ia fazer? Eita, tem isso aqui. E juntava. As pessoas, talvez, no início, achassem que era brincadeira ou que era alguma coisa. Mas aí vem aquilo da minha vida. Sinceridade, credibilidade. É impressionante que o que eu digo no meu Instagram hoje tem uma força razoável, é lei. As pessoas podem até não gostar do que eu digo, mas elas sabem que é uma verdade, ou pelo menos é a minha verdade, né? Sobre uma série de coisas, inclusive de algumas polêmicas hoje que eu falo, depois a gente fala sobre isso. Então, foi aí. Cara, aí eu comecei a fazer. No início eu nem aparecia. Eu só filmo, porque ainda hoje eu filmo só com a câmera. Né? Nesse mundo eu não tenho agência, eu não tenho ninguém, tudo sou eu. Como eu tenho tempo, tudo quem faz sou eu. Então assim, eu filmava, eu botava, eu não sabia editar direito ainda, é tudo no celular, não tem outro canto. Então nessa história aí foi evoluindo, e eu não tinha o que fazer. E nem aparecia, quando eu botei uma prisão, sabe? Eu botava assim entre a porta, botei um negócio, dia 1, aí tô preso, aí me soltei, comecei a fazer umas brincadeiras, comecei a cozinhar, e a usar o que tinha, ia fazer. Cara, em 6 meses veio 50 mil seguidores, não sei de onde. Durante a pandemia.
nos primeiros 6 meses da pandemia, saí de 3 mil para 50 mil seguidores. Dia 18 de julho, um ano depois, eu fiz 50 mil seguidores. Falei 19, do 1000? Foi. Aí foi uma coisa realmente que eu não entendi. Eu não sei como é que era, né? E quando você começa a entender, aí eu não aparecia, e era só comida. E foi evoluindo para minha vida, foi evoluindo um pouquinho para as coisas que eu acreditava e não sei o quê, bababá. Hoje, de alguma forma, virou um pouco bruto. É uma entidade, eu sou meio assim, que tudo um pouquinho do que eu faço eu mostro. Eu tenho uma filha que mora na Suíça, ela é casada com suíço, ela mora em Berna. Eu faço uma viagem, ela está casada há 2 anos, né? Então tem 2 anos que eu vou para a Europa, e essa minha viagem para a Europa, a forma como eu faço, os lugares que eu vou e tal, nem é eu cozinhando, mas é como eu levo as pessoas comigo, é assim de um engajamento de ter 20 mil visualizações num story. É uma loucura. Na viagem, filmando as coisas. Mostrando as coisas e tal durante um mês. Então, assim, um negócio... Então é tudo. Eu passei aqui o dia ontem. Aí eu fui... Aconteceu isso no aeroporto. Fui para um restaurante ontem aqui ali em Ondina. Aí tem coisa boa, tem coisa ruim, eu mostro, né? Aí faço onda com os vinhos que eu não gosto e tal. Então virou meio que uma história dessa. E hoje você está com quantos seguidores? Hoje eu estou com perto de 190 mil, 185, eu acho. Acho que é isso. Mas só que agora é o seguinte, ele meio que parou. Eu subo, continuo subindo, mas assim, o Instagram é um negócio, é uma ferramenta que nem eu tô todo dia com ele, toda hora, vejo a cada meia hora, eu olho pro meu telefone, mas você não entende. O Instagram, não dá para entender a lógica. A lógica do Instagram, não. Você falou de polêmicas. Quais são as polêmicas, assim, por exemplo? Não é polêmica. Primeiras coisas que eu digo de filé mignon, que eu não gosto de não uso filé mignon congelado, né? Sim. Aí eu chego nos restaurantes, quando você vê o prato pronto, eu sei que aquele filé não foi resfriado, é congelado. É congelado. Né? Hoje eu brigo muito. Tem uns vinhos super valorizados, né? Esses vinhos da Bodega Catena, DV Catena, Angélica Zapata, são os vinhos argentinos que não valem o que eles cobram, são vinhos até bem feitos, mas vinhos horríveis, né? Os chilenos, então, minha Nossa Senhora, são muito ruins. E a pessoa precisa de tempo para entender que eles são ruins. E muita gente vai pelo status, pela fama. Ontem eu estava no restaurante, tinha 4 mesas com o DV Catena, eu acho que achando que era grande coisa. Tudo bem que a pessoa não sabe mesmo. Isso. O fato é o seguinte. Tá, aí só uma coisa dentro disso aí. Dentro dessa questão, dessa coisa da credibilidade que você tem, então os seus seguidores estão vendo que você está falando alguma verdade ali, né? Não é uma opinião só. Tanto é sem um conhecimento. Existem marcas, porque você falou da história como é que é hoje o marketing, perguntou, não? Hoje eu tenho várias marcas que me patrocinam, né? Tem algumas coisas, pessoal, que para eu mostrar e tal. Só pra você ter ideia, eu já recebi 3 convites das grandes empresas de margarina. Eu não vou anunciar plástico, eu não uso margarina. Então vamos aproveitar para falar isso aqui, porque já que você fala aqui, né, das coisas da polêmica, é o seguinte, eu fiquei sabendo que a margarina, se você destampar ela e botar no tempo, nenhum inseto vai lá. Nenhum inseto pousa, só o homem, né, que vai e come aquele plástico. Eu não sei se no inseto, eu não sei essa parte, mas que aquilo é plástico, é plástico. É plástico, então. Gordura. E por que tantos alimentos que a gente compra no supermercado, se a gente for ler, tem margarina? Porque é uma gordura que você saboriza e ela fica similar à história da manteiga. Ou seja, é um plástico que você saboriza, aí o cara come uma ilusão achando que é uma coisa... tanta coisa, como o iogurte que não tem leite, então, que é soro, tem tanta coisa. Então, lá, então, assim, né, a gente está aqui falando de... Né, aproveitar assim, da sua credibilidade também, porque eu acho que é uma coisa importante, que o ser humano tem que ter credibilidade na vida. Por que você que está nos assistindo agora compra um produto no supermercado que tem um plástico dentro e você está ingerindo plástico? Está na hora da margarina sair das prateleiras do supermercado porque está sendo, né, um prejudicial à saúde do ser humano. Mas é preço, cara. Um quilo de margarina custa... Um quilo de manteiga custa... Mas o preço que se paga é muito caro, porque é a saúde, né? Mas tem muita coisa. Se a gente for nessa linha, a gente tinha que tirar
30% do que está sendo vendido Tem no que supermercado. tirar. Tinha que tirar. Tem que tirar, Acredito. porque assim, ó, uma coisa que tem crescido muito hoje, que é uma coisa ruim, é farmácia. Se está aumentando o número de farmácia, é porque a saúde do povo está cada vez pior. Né? Eu digo que você, dependendo do médico que você for, ele descobre coisa que não lhe mataria e você é um remédio a mais que você vai tomar. Pois é. É um problema complicado essa história. Mas aí foi bom você trazer essa coisa da margarina, porque desde que eu sei disso, eu procuro ter uma alimentação mais saudável possível. Às vezes, no lugar que a gente está, a gente tem que matar a fome também, mas eu procuro ser o mais saudável possível, sem ser muito, às vezes, radical, não sei se a palavra é essa, mas essa coisa da margarina me incomoda, porque como é que existe um produto, como é que isso passa, certo? Como é que isso passa por uma lei, né? Num país onde se fala tanto dos cuidados que tem que ter com o ser humano, e como é que isso passa numa... Eu estou querendo buscar a palavra e não estou achando... No crivo, por que isso não fica... Não sai do meio do nosso comércio? Que mercado escroto é esse que permite que se tenha um produto na prateleira que sabe que ele não... Não só a margarina, tem muita história. Tem muitos, existe uma bobagem muito grande, que existe também uma legião muito grande dos como é o negócio de emagrecer? É os que quer ser tudo magrinho? É os... Não é enochato, não, porque tem o vinho e tem os enochato. Esse povo que acha manteiga. Tem muita gente que demoniza a manteiga. Mas manteiga tem muita gordura. Diz que esse meu amigo, se manteiga engordasse, se fizesse mal, o francês era obeso. Obeso somos nós. Gordo é aqui. Lá não tem. Tem que demonizar é a margarina. A margarina que não existe. Então, o Ministério da Saúde não deve deixar passar uma margarina na prateleira. Então, assim, sabe, cadê o Ministério da Saúde? Tem que tomar uma providência. Margarina... E nenhuma presta, não tem essa. A outra é melhorzinha. Bota margarina até no carro lá, para poder, como graxa, mas no estômago do ser humano, né, não devemos, né? E assim, mas por que saiu de você conseguiu esse crescimento? O que é que faz o Brutus diferente, assim, eu acho? Primeiro, é que eu sou do meu jeito. Eu faço como eu falo, eu não procuro, eu falo como cearense. As coisas são minhas do jeito que eu sou, né? Criei alguns bordões do nada, até hoje eu não sei de onde é que veio, porque toda vez que eu vou começar uma filmagem minha, eu digo, meus cozinheiros de plantão e os nentão. As pessoas nem entendiam, pensavam que era leitão, pensavam que era dentão. Aos poucos o pessoal foi entendendo, mas de onde é que veio isso eu não sei, né? Aí tem uma série de coisas, tem o Aí é Loucura, né? Eu passo pelos cantos, o povo fala comigo, mas não sei o que, e aí é loucura. Então, tipo uma coisa que é absurda, margarina. Aí eu até botei o e-mail do cara me convidando, eu digo, aí é loucura. Porque eu não vou participar, né? Então tem várias marcas hoje em Fortaleza que começaram pequenas, que junto com que eu fiz a marca, né? De dizer, de contar, de acreditar nela. Hoje, naturalmente, a pessoa pensa que não, mas é um meio de renda meu, né? Não só meu, né? A instituição do blogueiro, a instituição do influencer, existem de todas as formas, para todos os nichos e de toda qualidade, né? Os bons, ruins, os com seguidor comprado e tal. E eu falei aqui, não terminei. O Instagram, a gente não entende. Todo dia sai 100 pessoas do meu Instagram. Todo dia entra 100. Não sei nem por que os 100 saíram, nem de onde é que vieram os 100. Entra 100. Não, aí sai 80, entra 120. Sim, tem um rodízio sai 120, aí, entra... Ou seja, tem semana que perde um, vai para lá, para cá. Então, assim, a subida hoje ela é mais lenta. Mas se o Instagram quiser, ele me dá 30 mil seguidores na hora que quer. Como já aconteceu. Não foi quando eu vejo começa a seguir. Eu digo, o que houve? O Instagram elegeu uma receita minha, um Reels meu, bota... Sabe aqueles negócios que quando a gente vai pesquisar, aparece como alternativa? Ele te mostra sem você ser seguidor da pessoa, ele começa a me mostrar. Aí um viu, o outro viu, ele acha bom e fica, entendeu? Então, assim, é assim que você... Ou então um famoso me conhece, sei lá, o Ed Safadão vai lá, fala de mim, aí eu vou subir, eu vou estourar e tal. Coisa assim, eu tenho um sobrinho que é muito famoso, né?
é um cantor de trap, chama Matuê. Ele sucesso no Brasil, é o maior do Brasil hoje. Os meninos talvez conheçam o Matuê. É gigantesco. É filho da minha irmã, meu afilhado e tal. Aí eu falo assim, Matheus, pode falar aí meu nome aí, nem que venha um bocado desses trap teu pra seguir aqui, pra aumentar, né? Mas é assim, você não sabe de onde é que vem. Agora, eu só sou eu, não digo, não falo o que eu não acreditar, não levanto a bola de quem não é, de quem não merece, e ajudo sempre que posso, colocando, falando, dizendo alguma coisa relativa às coisas boas, o que a gente pode botar para frente e ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que a gente leva. E esse é o segredo do sucesso, assim, né? Sempre, né? Que é o que eu estava pensando aqui, quando você estava falando aí. Sim, do nome, Brutus. Que, assim, acaba sendo uma forma carinhosa esse apelido que te deram, porque, assim, você não é grotesco, né? O Brutus poderia soar como uma coisa, né? Não, uma pessoa super carismática e, né? Obrigado. Não é? Pelo contrário, né? Mas tem muito mais de delicadeza nessa figura, né? Aparentemente pesada do que o contrário, né? Se você olhar minha logozinha, é uma carinha de um chefe engraçadinha com uma carinha aborrecida. E minha filha tá fazendo tatuagem, né? Tá estudando para fazer tatuagem na Suíça. E a carinha é para baixo, assim, é triste. Aí eu digo, vamos botar essa carinha feliz, em vez de botar a boca para baixo, vamos botar para cima. E foi a primeira vez que a gente botou a boca para cima. E a história do Brutus tem a ver com assim, quem me segue sabe, eu digo assim, isso aqui é assim, não quero saber. Bota, eu não tenho medida. Eu sei quanto pesa, a pessoa me pergunta, eu não sei. Nunca fiz 2 receitas iguais na minha vida. Porque eu não consigo repetir aquilo, já que não pesei, não sei como não pode ser igual. Você fala, mesmo tendo os mesmos ingredientes, nunca as medidas são diferentes. Nunca tenho os mesmos ingredientes, eu não trabalho em restaurante, eu só faço as coisas com o que eu tenho em casa. Na minha casa, ou então no fim de semana na sua casa, em qualquer lugar. Então eu não vou ter as mesmas coisas. Por exemplo, a Betânia Lácteos, né? Margarina não. Manteiga Betânia, leite Betânia, todo mundo. Eu sou contratado deles. Eu faço lá um omelete para eles, eu faço lá um creme, um molho. Não tem como fazer igual, porque se eu fizer todas as medidas, será igual, né? Mas o grande lance, se você olhar a minha página, é assim: você tem uma forma simples, simplificada de fazer, mas as fotos finais, ou o empratamento, como a gente chama, é muito bonito. É bonito, isso é importante, né? E isso é o que dá. Tipo, mas rapaz, como é que pode? Ou seja, eu também posso. O pertencimento tem muito a ver com isso. Eu tenho mais de 100 receitas, eu tenho 100 receitas, porque só pode 100 nos meus destaques. É impressionante a quantidade de reproduções das pessoas que salvam para fazer. Então, assim, eu sou uma utilidade pública. Porque as pessoas não enxergam e mandam a secretária seguir, né? Outra coisa, onde eu chego, a amizade que eu faço, a primeira pessoa que eu enalteço são os funcionários, é a empregada doméstica, é a pessoa que lhe ajuda. Eu fiz aqui, não sei se foi não me lembro agora quando foi depois da pandemia, ou entre as pandemias, o pessoal da Lapuperia, conhece a Lapuperia? Sim. O pessoal da Lapuperia me convidou para fazer um evento aqui, um jantar. E eu vim fazer um jantar aqui, lotou a casa, foi um sucesso e tal. Eu tenho amigos aqui em Salvador, eu venho uma vez por ano ou 2 aqui. Eu vou na Lapuperia, a cozinha sai toda para falar comigo. Eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é ir conversar com o pessoal que eu trabalhei com eles e falei, entendeu? Então, assim, essa minha forma de quem eu sou agrega muita coisa. Por outro lado, eu tenho uma família muito bonita, né? A minha mulher, que pouco aparece, né? Até porque ela nem gosta de aparecer. Minhas filhas que participaram no início, hoje também não querem aparecer. Então, assim, a minha vida, minha filha mora fora, as outras que estudam, o meu dia a dia. Eu sou um cara que aí boto, eu toquei bateria, como eu te falei, aí boto o que eu já fiz, né? Eu sou desportista, a vida toda. Hoje, fui campeão brasileiro de beach tênis, quando nem beach tênis era a moda que é hoje. Em 2016, 2015 ou 2016, não lembro. Veterano, né?
Então, assim, eu faço as coisas e mostro isso que eu faço e tal. Então, é uma diversão. As pessoas meio que esperam. Na história dessa viagem para a Europa, o próprio meu irmão disse, pô, Laí, a gente fica esperando porque vira um reality show. O que é que tá fazendo, por onde é que foi, como é que fez. E a forma de falar, né? É essa minha espontaneidade, que a gente chega aqui, não se conhece e sai gostando um do outro. Porque você é um cara que eu vou sair daqui gostando de você. Eu né? também, cada vez gostando mais de você. É engraçado isso, né? E a gente consegue tá isso. Disso, né? O mundo tá precisando disso. Eu digo sempre que a gente não tem como ter mais amigo de infância. Né? A gente precisa salvar as coisas que a gente acha. E a gente precisa manter o que a gente conseguiu. Valorizar. E avalizar para os outros. Eu vou chegar pro Jackson, chegar pros meninos aqui da... Ei, pensa num cara gente boa. Tá? E isso já é uma pessoa a mais na sua vida. Então, assim, eu sou um cara de muitas turmas. Muitas turmas. Eu tenho a turma do pessoal da época que eu tocava, eu tenho a turma do beach tênis, eu tenho a turma do tênis, eu tenho o pessoal do futebol que eu joguei a vida toda, fui juvenil do ferroviário. Eu tenho tudo. Eu tenho o pessoal do vinho, 3, 4 turmas de vinho, né? Tenho o pessoal que me segue aqui, tenho amigos que eu fiz. Quantos amigos? Esse pessoal daqui de Salvador é tudo do Brutus. Nova York, eu encontrei com um cara, passou 24 horas comigo lá, me levando para todo canto, eu não paguei um centavo, tudo do Brutus. Quer dizer, as amizades que você faz, né? E é isso que a gente leva para a vida. Essa aqui é a grande riqueza, né, Brutus? Eu acho. Então, maravilha. Brutus, muito legal estar aqui conversando com você. Se você quiser alguma consideração mais aí que a gente não falou, né? Não, pode falar. O tempo passou e a gente nem sente. Peça para os seus 50 milhões de seguidores, né, seguirem a gente também aqui, o pod.com, certo? Eu já falei, no início eu vou aproveitar aqui, ó. Sim. Já tá, vou fazer a filmagem agora ao vivo. Essa aqui vai ser a boa, ó. Que eu vou fazer aqui, a gente está terminando de filmar, né? Sim. Estamos aqui, ó, meu amigo Jackson. Pois é, tô aqui conversando com o Brutus. Os meninos ali, ó. E eu aqui. E a gente, isso. Eu quero ver se a gente tem força mesmo, viu? É fazer, sabe o quê? Bora botar seguidor nesse pod.com. Que maravilha. Quero ver, a gente bota agora, isso aqui eu vou botar antes, né? Vai ser um spoiler, né? Vamos botar aqui, vamos aumentar esses seguidores, porque senão você vai saber quando, quem vai fazer. Tem 1h30, 2 horas conversando, falando sobre o Brutus, conhecendo não só o Brutus, né? A história minha como toda. E também, assim, para que a gente possa trazer pessoas interessantes como o Brutus aqui, como a gente tem trazido. Tem várias, no YouTube tá cheio, né? Tem muita gente. É isso aí, Brutus. Combinado? Vamos embora? Vamos embora. Pois é isso. Eita. Mas ele pode pegar o pandeiro. Não. Você pode pegar o pandeiro aí. A gente fecha. Bom, não. Sabe sim, aí ó. Bote no microfone mais perto, Como um bom cearense, como um bom nordestino, né? Pega um pandeiro, não. Maravilha, Brutus. Alegria estar aqui conversando com você. Sucesso sempre na sua vida e continue sendo essa pessoa bacana que você é. Eu que agradeço. Muito bacana mesmo. Tô feliz de coração. E eu digo sempre o seguinte: como é que você consegue sucesso na vida? Se você fizer com o coração, dá certo. Escuta teu coração, é só o que eu digo. Meus grandes diretores, né, no teatro, no cinema e na TV, falam isso. Quando a gente pergunta como é que eu faço personagem, faz com o coração que dá certo. Maravilha, meu amigo. É isso aí. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Maravilha, Brutus. Maravilha. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. Pode.